Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, galerinha. Começando aqui mais uma live do canal Papo Verde. Não é uma live de costume daqui desse canal. É uma entrevista exclusiva com o Maurício Cupertino. Tá, pessoal? Uma live aí diferente, né? Vamos fazer várias perguntas aqui. Não assim só pergunta, mas é aquele bate-papo, fazer aquelas trocas de conhecimentos, como já de costume aqui, quando vem os convidados aqui no nosso canal. Tá bom? Mas para isso, nunca estou sozinho, estou muito bem acompanhado com nosso amigo Cezinha e Jackson. E você também, que está aí nos assistindo e que está no chat. Quiser mandar aquela sua pergunta, participe conosco, tá bom? Mande aquela pergunta bacana para o Maurício que eu vou repassar para ele. E galera do grupo do WhatsApp que quiser mandar o seu áudio, pergunta no máximo de 1 minutinho, fala o seu nome e da onde você está falando, que a gente vai reproduzir sua pergunta para o Maurício, tá bom? Não se esquecendo, quem for chegando, vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal se você for novo, e se você já é de casa, compartilha, chama mais palmeirense para essa live, tá bom? Cezinha, boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, Anderson, Jackson, a todos do chat. Maurício, obrigado pela oportunidade presente, mais uma vez, por ter aceito humildemente o nosso pedido, né? Sinta-se à vontade, né? É uma honra e cara, sensacional pelo conhecimento que a gente pode aqui também abranger e estender cada vez mais, não só para o canal, para os inscritos, mas também para todos nós sobre o que é esse mundo técnico, futebol, tático, enfim, tudo que envolve e que tem Palmeiras incluso nisso daí. E como o Anderson bem disse, vão deixando o like, né? E galera que for vindo aí do grupo também participar do canal Papo Verde, o link do grupo de áudio está lá. Clica lá e vem deixar sua pergunta para o Maurício. Jackson, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom, boa noite, Anderson. Boa noite, César. Boa noite, Maurício. Como o Cezinha disse, muito obrigado de coração por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que o papo vai ser muito produtivo para ambas as partes. É muito interessante e sempre muito bom trazer alguém que é do ramo para falar com a gente. E, pessoal, um abraço para vocês. Muito obrigado por todos que estão participando e todos que vão chegar. Não se esqueçam do like. Deixa uma moralzinha para nós aí, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Muito bem. Só para reforçar mais uma vez, quem quiser mandar áudio lá, quem é do grupo do WhatsApp, né? Ainda não coloquei o link do WhatsApp ainda, mas em breve vou voltar a colocar o link para o pessoal poder participar. Ou do grupo do WhatsApp, quiser mandar sua mensagem, no máximo 1 minutinho, fala o seu nome e de onde você está falando, faça a pergunta para o nosso convidado da noite, entrevistado da noite, para ser mais exato, o Maurício. Maurício, seja bem-vindo, meu caro, ao nosso pequeno humilde canal, mas muito feliz por receber você, cara. É satisfação imensa em ter você, principalmente agradecer pelo trabalho que você fez junto com o professor Luxemburgo, pelo título que você nos deu, né, junto com a comissão técnica, no começo do ano passado. Então, só tenho que agradecer. A gente nunca tive essa oportunidade de poder agradecer a você e a comissão daquela época, mas muito feliz em receber você aqui, meu amigo. Anderson, prazer estar aqui, boa noite. Boa noite, Cezinha, boa noite, Jackson. Muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme aí estar com um pedacinho aí da torcida do Palmeiras, um clube que a gente aprendeu a gostar, né? E tivemos o grande prazer de poder trabalhar e conquistar um título aí importante para a história do clube, né? E eu acho que vai ser uma troca de informação fantástica aqui, esse bate-papo que a gente vai ter hoje com vocês. Vamos lá. Muito bem. Maurício, para começar, cara, bom, nos diga como iniciou a sua trajetória no futebol, né? Para a gente aí, para o pessoal ir também entendendo, conhecendo a sua história. Eu sou um ex-atleta de futebol, né? Sou das categorias de base do Santos, eu sou da cidade de Santos aqui, pertinho de São Paulo, né? E fiz toda a minha formação na base do Santos. Logo em seguida, com 20 anos, eu comecei a ser emprestado para 2 equipes no interior de São Paulo. Uma chama-se Tupã e outra Oeste de Itápolis. E retornei para a equipe do Santos em 93, na qual eu fiquei 4 anos trabalhando aqui no profissional. E aí começou a minha trajetória como atleta, na qual eu tive a oportunidade de jogar em 3 países, né? Na China, na Arábia Saudita e na Grécia. Eu fiquei trabalhando fora do Brasil durante 5 anos. Terminei minha carreira como atleta com 35 para 36 anos. E quando eu estava com 30 anos na Grécia, eu resolvi ser treinador, né? Porque eu achei que a minha cabeça já estava muito voltada para essa questão toda do entendimento do jogo, pela minha liderança, sempre
que eu passei pelos clubes, fui capitão. Eu acho que isso aí me direcionou muito para a continuidade dentro do futebol. E aí começou minha carreira dentro do futebol, na qual eu fui trabalhar no Botafogo de Ribeirão Preto, né, e no Sertãozinho aqui do interior de São Paulo. E em seguida o Galo, ele foi contratado pelo Inter de Porto Alegre e me convidou para ser auxiliar técnico dele. E ali começou minha trajetória como treinador de futebol e já estou há 14 anos, né? Sendo que desses 14 anos, em 2017 e 2018, eu fui treinador. Eu comecei a minha trajetória como treinador ao inverso da maioria dos profissionais do Brasil. Eu comecei minha carreira como treinador fora do Brasil, na China. Fiquei 2 anos numa equipe chamada Zhejiang Itan, da 2ª divisão da China. E retornando para o Brasil, em 2019, eu recebi uma convocação do Vanderlei Luxemburgo para ir para o Vasco da Gama, na qual eu fiquei trabalhando com ele nesses últimos 2, quase 3 anos aí, e mais ou menos resumindo a minha trajetória, né, dentro desse período aí de quase 35 anos de estar dentro do futebol, mais ou menos isso aí. Trabalhei 3 anos na seleção olímpica, foi o projeto que foi a medalha de ouro aqui no Brasil, e fiquei 3 anos trabalhando na CBF, na qual me oportunizou de conhecer bastante jogador, a maioria que estão hoje fazendo sucesso no futebol brasileiro foram jogadores que passaram por nós. Então, me sinto muito preparado e muito honrado de ter também participado da equipe grandiosa que é o Palmeiras aí, que a gente sabe que é uma das equipes mais organizadas do futebol mundial. Tá mudo, Anderson. Tá mudo, Anderson. Foi mal. Cezinha, diz aí, cara. Bom, Maurício, eu vou deixar aqui uma primeira pergunta que eu coloquei, né, entre algumas pautas. Cara, a gente vê que existe, né, hoje se existe, por toda essa mudança que aconteceu sobre o futebol, né, e muito que se cobram isso, né, e há uma certa visibilidade de pressão, principalmente da imprensa principal, de que o futebol brasileiro se necessita de muita organização educacional, tática e em todos os conceitos mentais, né? E também há de quem se diga de que o jogador brasileiro tem uma certa dificuldade de adaptação em um modelo tático para o outro. Eu queria, você que vive, você que treinou, você considera que o jogador brasileiro hoje, ele tem uma dificuldade de fazer uma mudança, e até mesmo perante o jogo, uma mudança tática que se necessita, por exemplo, um cara que é um lateral que está acostumado numa linha de 4, quando numa certa função do jogo o técnico fala, vai com 3-5-2, ele não tem aquela mesma facilidade de adaptação de fazer um ala. E o porquê isso? Olha, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o futebol brasileiro e os jogadores brasileiros, eles têm um improviso e uma coisa assim fantástica, sabe? Lógico que a gente sabe que a parte tática está sendo muito questionada no futebol brasileiro em relação aos profissionais brasileiros. Mas falar do jogador brasileiro, eu acho que o jogador brasileiro tem jogadores dentro de muitos grupos aí que fazem 3, 4 funções. Então, eu acredito que essa informação aí é uma informação que não condiz com a realidade. Lógico. A gente tem um exemplo agora do Everton Ribeiro lá no Flamengo, que o português colocou ele para jogar do lado esquerdo, né? E ele sempre jogou do lado direito. Então, são situações que acontecem assim, que às vezes o jogador nunca jogou naquela posição e requer um pouquinho de tempo, né? Isso não significa que o português, o Paulo Bento, não deu um trabalho tático lá para a equipe do Flamengo, mas sim é uma readaptação ao atleta, perfeitamente normal. É igual você vai lá na Europa, pega o Toni Kroos e coloca ele para jogar de lateral direito. Ele também vai ter uma dificuldade. Então, eu acho que esse tipo de situação no futebol brasileiro, principalmente quando se fala em conceitos e na parte tática, eu acho que o atleta específico do futebol brasileiro, ele consegue sim
tem o entendimento tático, ele consegue, desde que você converse com ele, que você trabalhe, que você explique para ele no dia a dia o que você pensa. O atleta brasileiro é muito inteligente e eu já trabalhei com vários que fizeram várias funções e em jogos que a gente trocou, às vezes, 3, 4 funções dentro do campo. Então, eu acredito que isso daí, na realidade, não condiz. Jackson? Maurício, a pergunta que eu tenho para trazer para você hoje já é mais em cima do início do trabalho, né? Da comissão técnica com você, juntamente com o professor, a respeito lá do início de 2020, né? Que é aquele trabalho que vocês iniciaram, onde o Palmeiras iniciou um projeto de transição, porque, claro, de 2019 para trás, o Palmeiras era um perfil mais agressivo no mercado, e de 2019 para frente, o Palmeiras se tornou um clube muito mais formador, onde buscou muito mais atletas de base. A pergunta que eu tenho para você é justamente, Maurício, em cima dessa questão da base, né? Como que foi fazer essa integração dos meninos, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula, vocês mesmos que tiveram o mérito e total condições de subir o Danilo também, que hoje é uma das maiores joias do futebol brasileiro. Como que foi para vocês pegar o Palmeiras nesse projeto e trabalhar já essa base que hoje é total futuro e condição do Palmeiras? Ótima pergunta, Jackson. Foi em 2020, a gente tinha sido acabado de contratado pelo Palmeiras. Tivemos uma reunião aí no CT e estávamos eu, o Vanderlei, o Anderson Barros, o Cícero, o Bozzi, tinha mais 2 componentes da diretoria. E dentro daquela reunião ficou definido o que seria feito para 2020, né? E dentre essas situações todas que você acabou de falar, nós já conhecíamos muito a base do Palmeiras, porque eu acompanho bastante todo o futebol de base, desde quando eu trabalhei na seleção brasileira, sou muito antenado o que acontece, principalmente em se tratando de sub-20, que sempre está próximo ali, tem Campeonato Brasileiro. Se você, eu acho que foi umas 2 semanas antes da gente acertar no Palmeiras, ou não me recordo quantos dias antes, mas o Palmeiras estava fazendo um jogo contra o Vasco pelo sub-20. Era uma semifinal do Campeonato Brasileiro. E nós assistimos os 2 jogos. E eu já tinha informação e tinha municiado o Vanderlei que existiam vários jogadores com potencial muito grande dentro do sub-20 do Palmeiras, que o Palmeiras vem fazendo um trabalho há um bom tempo já de excelência. E quando nós chegamos no Palmeiras, nós já tínhamos todo delineado, tanto eu e o Vanderlei, os jogadores que a gente queria no profissional. Então foi muito fácil. Quando o Palmeiras comunicou que gostaria que a base fosse melhor utilizada, nós adoramos, porque a gente queria trazer o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Wesley, que estava emprestado para o Vitória, e a gente acompanhou muito a Série B, né? Então, jogadores assim, o Verón, que já era uma realidade, tinha sido campeão mundial com o Sub-17 e também estava... Agora, os outros atletas, tinha o Alanzinho, que quebrou a perna, agora recentemente no Guarani, que também trabalhou com a gente. Tinha o Esteves, lateral esquerdo, também que iniciou a pré-temporada com a gente. Basicamente eram esses jogadores aí. E o Danilo, eu morava no CT. O Danilo, ele estava trabalhando no 3º time do Palmeiras. E quando eu tinha treino lá do Palmeiras, nós colocamos o Sub-20 para treinar lá, e eu fui dar uma olhadinha no coletivo que estava tendo lá, no trabalhinho que o Wesley estava dando, treinador do Sub-20. E eu vi o Danilo jogar. Ele estava de primeiro volante. Eu falei, porra, que volante bom esse cara aí, hein? Aí fui perguntar pro Wesley. Eu falei, pô, ninguém falou do Danilo pra gente, né? Aí ele falou, não, mas ele era meia esquerda. Eu tô trazendo ele para volante porque vocês subiram todos os nossos volantes. E eu tenho que achar uns caras aqui pro Sub-20. Eu falei, então vamos fazer um treino. Leva o Danilo que eu quero que o Vanderlei veja ele. E ali o Vanderlei, com 3 minutos de treino, já falou que o Danilo não descia mais para o Sub-20. Essa foi a história do Danilo, né? Então, que é realmente um jogador espetacular, né? E superou as expectativas, porque o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que eram os grandes, que são grandes jogadores, mas que deixaram um pouquinho no começo ali, principalmente, o negócio pegar firme ali, mas depois deram uma relaxada. E o Danilo veio e passou por cima, né? Então a gente ficou muito satisfeito com essa integração da base, porque a gente sabia que a base era forte.
E o Palmeiras já tinha alguns planejamentos dentro do seu plantel de estar colocando juventude dentro do plantel, colocando um gás diferente, porque realmente, como vocês falaram, o Palmeiras sempre foi um clube comprador, né? Nunca trouxe a rapaziada, tirando o Gabriel Jesus aí, e mais uns 2 aí que teve pelo caminho aí, mas do jeito que foi em 2020, nós trouxemos 7 jogadores, né? E dentre eles o Danilo, que ninguém falou pra gente. Então hoje em dia o Danilo é o principal jogador dessa turminha aí, né? Então a gente ficou feliz com o início desse processo todo, a conquista do título paulista depois de acho que 12 anos, também foi importante para dar um alicerce bom. E aí depois a continuidade, vocês sabem o que aconteceram, veio títulos aí importantes que o Palmeiras estava atrás e com muito mérito. Pergunta do nosso amigo William Segatti, o pessoal do chat está mandando aí, o Maurício. Competindo, a estrutura do Palmeiras hoje é mesmo a maior do Brasil para o futebol? É uma das melhores, sem dúvida, muito funcional, com tudo que você precisa dentro de uma estrutura de clube profissional top. Realmente é uma das melhores, está entre as 5 facilmente do Brasil aí, porque o Palmeiras se organizou, se estruturou muito bem, tem tudo que oferece para um profissional trabalhar, não falta nada, uma equipe muito capacitada, a equipe fixa dos fisiologistas, os massagistas, as nutricionistas, os médicos, a comissão técnica em si, o Andrei é um excepcional auxiliar fixo da casa, sabe? Um cara conhecedor de futebol, conhece o grupo. Então, realmente, o Palmeiras se estruturou muito bem. Maurício, ainda dando continuidade da questão dos meninos, né? Que vocês subiram, fizeram parte desse amadurecimento dessa garotada aí, né? Mas tinha uma dúvida, quero saber da sua opinião. O que acontece no caso, principalmente de Gabriel Menino e Patrick de Paula? Patrick de Paula que pode ser, né? Teve uma possível aí uma procura do Botafogo, talvez possa ir para o Botafogo, ser vendido para lá. Mas o que você acha de tanta queda assim desses jogadores que, querendo ou não, tem muito talento, mostrou, né? Principalmente o Patrick de Paula, que acabou dando o título para nós, marcando aquele pênalti de final de Copa de Campeonato Paulista em cima do maior rival. E Gabriel Menino, cara, que, uma partida que ele fez lá no River Plate, partidas no Paulistão, quando vocês estavam lá sendo, né, vocês dirigindo ele. O que você acha que teve tanta queda desses meninos? O que você acha é o fator principal para esses jogadores que estão começando agora, mas poder cair tanto assim? Quando eles estavam trabalhando conosco, eles estavam mantendo um nível alto de performance, sabe, Anderson? Principalmente o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, os caras estavam numa pegada violenta. O Campeonato Paulista, eles estavam buscando o espaço deles a todo momento, sabe? Então, assim, depois que nós saímos de lá, realmente aconteceu essa situação toda, né, de queda de rendimento. Agora, até no final, agora na última Mundial, eles nem foram inscritos, né, junto com o Renan. Então, só mesmo você estando dentro para saber o que está acontecendo com os meninos, né? Mas que são grandes jogadores, têm um futuro brilhante pela frente aí, né? Eu acho que dá tempo ainda de retomar, depende muito exclusivamente deles. É um ativo do clube, esses meninos, porque eu acredito que o Palmeiras, depois de 2020, quando introduziu todos esses atletas e conquistou os títulos que conquistou até agora, eu acho que o Palmeiras tem um ativo aí de jogadores oriundos da base e, no mínimo, aí 120 milhões de euros. Estou chutando baixo, hein? Eu estou chutando baixo. Então, isso é uma joia dentro do clube, né? Então, é só recuperar a rapaziada, tentar, porque são grandes jogadores. O Patrick de Paula é um excepcional jogador. O Gabriel Menino, muita força, muito vigor físico, aliado com a sua técnica. Então, é questão realmente de conversar, bater um papo e ver o que está acontecendo. E os meninos, tenho certeza que vão retomar aí sua carreira. César? Muda. Valeu.
É uma pergunta assim um pouco mais atual, mas assim ao olho de profissional mesmo de vocês que já atuaram nisso, né? Hoje, na verdade, eu vou colocar duas, mas bem específica e curta, né? A primeira questão é assim, vista a necessidade que o Palmeiras hoje tem, que é muito questionado sobre essa falta do 9, como você e o Luxemburgo são pessoas que, né, são bem favoráveis, e como você bem disse, a essa subida da base, o momento para o Endrick agora seria ser trabalhado num parecer idêntico ao do Gabriel Jesus, numa lapidação lenta, ou se já se pode se considerar um menino pronto para isso. E a segunda pergunta é assim, cara, vocês que viveram lá dentro, né, cara, Lucas Lima, que sempre foi questionado, né? Chegou uma hora assim que vocês tentaram pegar, dar um resgate para ele e falar, cara, isso dá, acredita, porque ele não rendia, até que você vê que o atleta mesmo se desinteressa pela posição ali, enfim. César, a primeira pergunta saiu meio picotada. Você pode repetir para mim? Eu sei que foi em relação ao centroavante, mas eu não entendi o final. Sobre o Endrick, né, que vista a necessidade que o Palmeiras tem, né, se você acha, e vocês como profissional acham se agora seria o momento para lançar ele, vendo que ele já está gradualmente pronto, ou se lapidar ele, assim como fizeram com o Gabriel Jesus, é uma escolha um pouco melhor a fim do ano, num prazo um pouco diferente do atual. Perfeito. Endrick realmente é um talento nato do Brasil, né, uma pérola, mas muito novo, 15 anos, realmente é um menino que está começando sua carreira agora. Eu acredito que o Palmeiras deve estar tendo muito cuidado para fazer essa transição, porque realmente a distância do 15 para você iniciar no profissional tem que ter um cuidado sim com o atleta. Eu acho que o atleta ele ainda necessita de um pouquinho mais de rodagem, de introduzir ele aos pouquinhos nos treinos dos profissionais, trazer para o sub-20, sentir um pouquinho como é que ele se adapta, como é que ele se encaixa. É tudo a sensibilidade dos profissionais que estão trabalhando, né? Se você vê que ele está desenvolvendo, que ele está naturalmente conseguindo fazer as ações dele, ok. Se você achar que, de repente, ele está com um pouquinho de dificuldade, traz ele para trás novamente, continua o processo de formação dele, porque realmente é uma pérola, né? O Endrick realmente, esse menino fazendo as transições dele como tem que ser feita aí, dando confiança para ele e as coisas acontecendo, com certeza vai ser um atleta aí também de grande futuro, né? Em relação ao Lucas Lima, nós tivemos sim uma conversa de homem para homem com o Lucas Lima, né? Chamamos ele no nosso escritório e falamos para ele, olha, presta atenção, a gente sabe da tua capacidade técnica, o Palmeiras fez um grande investimento em você, o Vanderlei falando com ele, né? Eu confio muito no seu talento, só que eu preciso que você me responda. Eu não vou ficar aqui porque está todo mundo falando para mim tirar você, mas eu gosto do seu trabalho. Eu vou te dar um crédito e eu espero que você retribua com o teu grande futebol dentro, que é isso que o Palmeiras está esperando. A torcida, todo mundo, porque você foi um cara que foi contratado a peso de ouro. E a conversa foi nesse naipe aí, sabe? E aí, quando chegou no Campeonato Paulista, eu acho que até o Lucas Lima teve algumas partidas que foram boas no início da pré-temporada, sabe? Ele estava se dedicando bastante e realmente, com o decorrer da competição, ele acabou porque é uma situação muito difícil para um jogador que nem ele, né? Tá, a cobrança que ele já estava 2 ou 3 anos no Palmeiras, todo mundo cobrando muito ele, e realmente ele chegou um momento que ele arreou de vez, né? E aí acontece do que o Palmeiras fez e vida que segue. Mas enquanto a gente esteve trabalhando com ele lá, ele foi firme com a gente, um ótimo profissional, principalmente dia a dia do trabalho dele. Agora, corresponder às expectativas de todos aí já foi uma situação que deixou a desejar. A gente passar para o Jackson, comentário do nosso querido zagueiro Ney aí. Boa noite, pessoal, prestigiando essa live top e esse profissional acima da média aí, que me ensinou muito. Um abraço, Maurício, e a todos para palestrinos e palestrina. Zagueiro Ney, ô Maurício, sempre aí prestigiando o nosso canal, já esteve aqui junto conosco.
Obrigado. Obrigado ao NEM aí pelo respeito ao nosso trabalho. Obrigado mesmo. Satisfação. Jackson? Essa pergunta que eu tenho agora já é um pouco, já leva um assunto um pouco diferente, não é relacionado necessariamente ao Palmeiras, mas é relacionado ao modo de se jogar futebol atualmente, né? Hoje a gente está vendo muitos clubes no mundo inteiro, seja aqui no Brasil ou em outros países, que estão aderindo a essa formação com o famoso 3-5-2 e o 3-4-3, né? Quando se joga com 3 zagueiros, seja eles de origem, ou quando você passa um dos seus laterais para fazer essa linha de 3 defensivo, ou quando você traz um volante, que teoricamente é o seu primeiro volante, para fazer a linha de zagueiros. E que nem o Chelsea foi campeão da Champions League jogando nesse esquema, outros clubes jogam nesse esquema. E você, né, Maurício, pessoa perfeita para falar a respeito disso, é treinador. Como que, de fato, essa formação tem mostrado vantagens no jogo? Se, de fato, isso talvez seja algo que vai ser implementado com mais força no futebol daqui para frente? Alternativas táticas sempre é interessante, né? Eu acho que a formação 3 com 3 zagueiros sempre foi interessante na minha visão de jogo, sabe? O Chelsea, para você ter uma ideia, eu estava fazendo um levantamento ano passado, o Chelsea é a equipe que mais ataca espaço na Champions League, no campeonato da Premier League, jogando com 3 zagueiros. E eles têm o maior número de finalização e ataque ao espaço do campeonato inteiro. Então, não é pelo fato de você jogar com 3 zagueiros que você se torna uma equipe defensiva, muito pelo contrário. E essas alternâncias que existem, ou com a saída com o lateral fechando como terceiro zagueiro, ou a vinda de um volante, ou até mesmo a introdução do goleiro, no caso do Everton, aí o Everton às vezes é melhor do que um zagueiro para estar jogando, né? Porque ele tem uma capacidade técnica excepcional. E você pode utilizá-lo fazendo esse terceiro zagueiro? Pode sim, porque ele tem muita capacidade técnica, bate muito bem na bola de esquerda e de direita, enfim. E hoje, eu acho que hoje, Jackson, nós temos essas alternâncias, né? Eu acabei de ver muitas situações de laterais que fazem esse tipo de trabalho também com muita propriedade, né? E eu gosto disso, eu acho legal, eu acho que é uma alternativa dependendo do seu elenco que você tem. Às vezes você tem 3 baitas zagueiros, né? E geralmente, dentre esses 3 baitas zagueiros, tem um que já está com 34, 35, então, de repente, ele pode ser centralizado, tem um ótimo passe. Então, são alternâncias do jogo que hoje proporciona isso. Eu acho que a mudança da regra em 2019, com a liberação da bola não precisar sair da grande área pela International Board, isso facilitou e criou essas alternâncias, né? Porque se você prestar atenção, antes de 2019, ninguém falava muito nessa questão da construção do jogo estruturado desde lá do seu goleiro, né? E hoje, eu acredito que foi muito baseado em cima dessa lei que foi mudada. Então, antes a bola precisava sair da grande área, lembram? E agora você conseguiu sair ali e pode fazer que é o caso que a gente chama, né? Que a gente atraiu o adversário para procurar os espaços e a gente criar alternativas para chegar o mais rápido possível em passes verticais lá na linha do gol adversário. Então, eu acredito que todas as estruturas, e dentre elas a dos 3 zagueiros, seja ela com lateral, com volante, com o próprio goleiro, ou com 3 zagueiros de origem, são alternâncias importantes desde que seja trabalhada e comunicada para os seus atletas. Já que a pergunta do nosso amigo Ricardo, boa noite pro Maurício Copetino, já pergunta para ele se o Abel é retranqueiro mesmo. Responde aí, Maurício. É uma perguntinha meio cabulosa, mas sabe a sua opinião aí. Eu acho que o Abel ele tem um estilo de trabalho, sabe? Tem que ser respeitado. Ele gosta de jogar com uma equipe em bloco médio, bloco baixo, com jogadores rápidos, né? Já deu para identificar isso. Ele gosta de ter jogadores rápidos na frente, porque a transição dele ofensiva requer esse tipo de atleta, né? Quando ele tem um atleta que tem um pouquinho mais de dificuldade na velocidade, o campo fica muito longo. Eram casos do William e do Luiz Adriano, né? Por isso que eu acho que ele não usava muito esses 2 atletas, porque quando ele roubava a bola e os seus extremos, que são muito rápidos, principalmente o Rony, né? Dava o tiro para frente, os caras não chegavam no mesmo tempo, né? E aí não tinha ninguém na área. Então, eu acredito que ele tem o jeito dele jogar, é uma equipe que tem variações, o tempo procura
tá mesclando. Que isso aí, Cezinha? Não, nada. Só uma coisa aqui. Estão me escutando? Pode pôr. Foi. Deu um erro aqui. Deu tilt aí? Vai embora. Não, rapaziada, Deu. fica tranquilo. E não tem problema o tempo aí, essa coisa toda aí, nós estamos... Fica tranquilo, meu. Se cair aí, nós recuperamos para frente, fica tranquilo. Eu tô com vocês, tranquilo. Tamo junto, Maurício. Então é isso que eu tenho que falar para o Abel, um grande trabalho que ele está fazendo no Palmeiras. Ganhou 2 títulos importantíssimos aí para o Palmeiras e para a carreira dele. E de ser retranqueiro ou não é uma questão realmente de como o cara gosta de ver o jogo dele, a torcida, enfim. Mas que ele tem tido resultados e eu acho que ele tem um jeito de pensar futebol, ele tem que ser respeitado. Pegando mais uma pergunta aí do chat, nosso amigo Wilson José. Algumas fontes afirmam que o olheiro do Palmeiras na contratação de Matinhas Vinha foi o próprio técnico Luxemburgo. Essa informação procede? E esse atleta foi uma perfeita indicação. Ele afirma aí. Foi o Luxemburgo mesmo que pediu, Maurício? Foi o Vanderlei Luxemburgo que pediu, sim, a contratação do Vinha. O Vanderlei já tinha visto esse atleta, eu acho que tinham oferecido para ele, e ele gostou muito do atleta. E o Anderson Barros também. O Anderson Barros também foi um dos caras que apostou muito aí nessa contratação, sabe? O Anderson é um cara muito competente, sabe? É um cara que não aparece muito, mas o dia a dia dele, ele dá muito suporte para a equipe, ele te facilita muitas ações dentro do clube, como treinador e como comissão. Ele ajuda muito essa situação aí, e ele foi um dos caras aí que também, na contratação do Vinha e do Rony, foi importantíssimo pro Palmeiras. Muito bem. Nosso amigo William Segatti. Competino, em sua opinião, quais são os top 3 nomes entre técnicos brasileiros hoje? Pelo momento, Cuca, Maurício Barbieri, que eu gosto muito do trabalho dele que está no Bragantino. Eu acho um treinador realmente com a capacidade de pensar e de ver as equipes dele jogar com simplicidade, né? Um treinador que já está há um bom tempo aí, tem feito um bom tempo. O Cuca, eu gosto muito do Cuca, acho que o Cuca ele mescla um pouquinho do antigo com o novo e ele acerta clube, ele acerta o time. Né? O Palmeiras fez uma final com o Santos o ano passado e Jesus Maria José, só Deus sabe como o Santos chegou naquela final, né? E foi um trabalho do Cuca, né? O Cuca veio aqui na Vila, pegou o clube e levou até a final da Libertadores. Então, eu acho que ele é e agora é o recém-campeão brasileiro aí. Né? Eu acho que ele também tem um trabalho muito bom, muito legal. E eu não é porque eu vou puxar minha sardinha, mas o Vanderlei Luxemburgo é o concurso. Para mim, foi um dos caras aí mais top que apareceu como treinador. E sempre vai ser um cara aí, no meu consentimento aí, na minha consideração, sempre vai estar entre os 3. César. Ô Maurício, ainda nessa questão um pouco que falou de extração de base, né, em toda essa forma também do futebol de se jogar, os plantéis táticos, tudo. O futebol, se você para olhar, acredito eu, antigamente, era um futebol, um jogo um pouco mais espaçado entre as linhas, né, na época de 90. Então, não sei se isso também era uma questão que, na formação do jogador, pesa também para o jogador ter aquele espaço de tempo maior para poder pensar, e aí se entra naquela questão, será que um craque se diferencia disso ou não, que eu não vejo por essa forma, mas há questionamentos. E hoje a gente vê um futebol de uma aproximação e de uma compactação entre bloco, entre linhas muito conjunto, e cada vez mais se exigindo um raciocínio muito mais rápido do jogador. Como que, na base, você pega o garoto, por exemplo, hoje a gente tem muito pouco a influência do futebol de terrão, né? Aquela várzea mesmo que se tinha antigamente. Como que para trazer esse jogador e preparar ele para ter essa dimensão de um jogo mais rápido, também tático, é acessível, né? Se a base do futsal também hoje e possa ser mais à frente um quesito a se contar cada vez mais. Perfeito, Cezinha. Boa pergunta, ótima pergunta. Legal para mim falar 3 tópicos aí que você tocou no assunto. 1, futebol de salão. Tá? Segundo, a questão do futebol de rua. Né?
Então, vou tocar nesses tópicos, depois eu volto para explicar para vocês o meu raciocínio, tá? Primeiro, futebol de salão. Segundo, futebol de rua. E o terceiro que você falou, a questão da parte física, que antigamente tinha mais espaços, né, entre as linhas, os atletas deixavam a desejar na questão física, né? Não eram equipes tão compactas. Vou começar pela parte física, tá? Parte física antigamente realmente não era muito priorizada no Brasil, né? E eu acredito que se você vê um campeonato europeu também, você vai ver que tinha espaço para caramba. Então, a parte física evoluiu muito no futebol, né? A questão física, né? A introdução dos fisiologistas, das nutricionistas, do próprio staff que hoje pega um atleta aí e faz desse atleta realmente um atleta de futebol profissional. O cara hoje corre 12 quilômetros, corre 11 quilômetros, com ações aí acima de 27 quilômetros, com mais de 1,5 km. Se você pegar esses números e transportar lá para trás, você vai ver que os caras corriam 4, 5 quilômetros. Não passava de 200, 300 ações rápidas. Então, realmente mudou muito na questão física. Então, hoje, um atleta é muito mais preparado e consegue fazer várias ações em menos tempo, e por isso que você vê menos espaços dentro de um campo de um jogo de futebol, né? Então, essa é a minha opinião em relação a essa situação física, essa situação compacta. Pô, Maurício, mas lá na Europa, os caras são muito mais compactos, né? São, verdade. Por quê? O Guardiola está 6 anos no Manchester City, o Klopp está 5 anos no Liverpool, a maioria dos treinadores tem uma continuidade lá para trabalhar 2, 3 anos. Se você pega uma equipe para trabalhar 2, 3 anos, você consegue fazer a equipe jogar com os teus conceitos. Por quê? Porque você vai ter um tempo para trabalhar aquilo, você pode cobrar aquele profissional. Aqui o cara chega com 1 mês de trabalho, o segundo mês já é questionado, no terceiro mês já é demitido. Aí você fala, pô, o cara não consegue fazer o time jogar. Então, assim, essa questão física tem 2 fatores. Uma questão de evolução da parte física e outra da cultura do futebol brasileiro, que não dá tempo para os profissionais desenvolverem o seu trabalho. Seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro. Então, isso requer tempo, isso requer trabalho, isso requer cumplicidade entre a comissão técnica e os seus jogadores. Então, eu acredito que quando se dá esse tempo, o Maurício Barbieri é um exemplo clássico disso. Você vê a equipe do Bragantino, tem conceitos, é uma equipe muito bem estruturada, é uma equipe compacta, difícil de tomar gol. Por quê? Porque ele já está lá 1 ano e pouquinho. Então, isso daí é uma questão, não é por acaso, é porque o cara é bom e porque estão dando condição para ele. Assim como o Guardiola é bom e já está um tempo lá e os caras investem cada vez mais e a coisa anda. Então, essa é uma questão da primeira pergunta lá que eu falei da parte física. Segundo, a questão do jogador. O jogador de futebol hoje da base, eu tenho 51 anos, tá? Então, na minha época, a rua ajudava muito o jogador. Essa é a minha opinião agora falando para vocês. O futebol de rua no Brasil era importantíssimo. Por quê? O cara desenvolvia. Quantas vezes eu acho que vocês já jogaram pelada na rua, né? Que vocês foram jogar, que vocês tinham 16 anos e o carinha, o adversário, tinha 3 caras, um de 26, um de 25, outro de 21. Então você jogava bola o dia todo, você praticava futebol o dia todo. Não era futebol, era um futebol de rua mesmo, para fazer gol, para driblar, sabe? O juiz era a gente mesmo. Você tinha que passar por um cara de 25 anos que era mais forte, que era mais rápido, e você tinha que criar valências dentro do jogo, e isso te desenvolvia. O cara, quando passava para a base dos clubes, ele já estava com aqui. Você viu o cara, falou, pô, esse cara, ponta direita, é bom pra caramba, o cara é driblador, o cara vai para dentro, o centroavante. Então, tinha esse tipo de situação que, quando acabou, diminuiu, não acabou, diminuiu, você sente nitidamente o reflexo no profissional. Então, hoje, acabou a rua. O menino já cai nas escolinhas, né? A das escolinhas tem muito cara jovem que acredita muito nos conceitos europeus, que às vezes só dão conceitos táticos ou jogo mais em conjunto,
né? E aí acontece que o desenvolvimento individual do atleta fica um pouco a desejar, né? Então você vê jogadores chegando no profissional com defeito de fábrica, né? Que não era para ter sido feito isso. Como vocês sabem, um atleta de futebol, isso é um estudo feito na Europa, né? O atleta, para ter uma formação, ele precisa de 10 mil horas, porque lá na Europa você pode desenvolver o atleta do sub-5 até o sub-19, né? Aqui no Brasil você não pode filiar um jogador antes dos 14 anos, é proibido pela lei. É o único país do mundo que, perante a FIFA, não deixa você introduzir jogadores abaixo de 14 anos dentro do seu clube, que é um erro, né? E por isso que entra, agora eu vou te falar do futebol de salão, a entrada do futebol de salão no clube. Por quê? Porque o futebol de salão, num campo menor, reduzido, desenvolve o atleta, o raciocínio cognitivo, perna esquerda, perna direita, o trabalho em conjunto, tudo isso desenvolve o atleta. Integrado com o campo, é perfeito, né? Então, eu acho que, diante das 3 perguntas que você me falou, basicamente é isso que eu penso em relação a tudo isso nessa linha de raciocínio que eu procurei colocar para vocês dentro desses 3 tópicos: futebol de salão, futebol de rua e desenvolvimento físico do atleta. Tá bem aí, Anderson? Pode cuidar aí, vai embora. Não, é que o William Segatti tinha deixado essa pergunta, depois você já completa, o Jackson, que pergunta para você, Copertino: após uma partida de futebol de alto nível, qual seria o ideal de descanso ao atleta sem jogo? Qual o tempo ideal para o próximo jogo sem forçar o atleta? Acho que entra naquela regra que até o Abel fala muito nas entrevistas, né? Eu vou falar um negócio, assim, o ideal é você ter um tempo aí de 5, 6 dias para o próximo jogo. Esse é o ideal, né? Só que no Brasil, aqui na América do Sul, a cultura é diferente, né? Então, aqui a gente joga 80 partidas. Aí. Acho que o Palmeiras jogou 80 partidas, aproximadamente isso daí, né? Realmente é impossível, né? Você extrair do atleta toda a parte, toda a competência dele na parte física, técnica, até realmente psicológica, porque jogar de 3 dias não dá tempo do cara recuperar, né? O cara consegue aí 3, 4 partidas. Depois tá muito sujeito a ter uma lesão, a ter um estresse aí por alguma situação, né? Até na parte de contato, futebol é um jogo de contato. Então, eu acredito que com os elencos sendo melhores montados agora, colocando aí 22, 23 atletas, de repente, de alto nível, aí ele consegue fazer essa rotatividade entre os atletas e dar esse equilíbrio físico, principalmente, né? Então, jogadores que estão no banco estão buscando o seu espaço. Então, isso daí, contratou agora alguns jogadores do Palmeiras que estão buscando o seu espaço entre os titulares. Isso daí dá uma certa competitividade dentro do grupo, que também ajuda na parte física. Outra mudança que foi muito importante também, na minha opinião, foi a troca de 5 atletas num jogo. Isso, para a gente que trabalha ali, você consegue recuperar praticamente 50% da tua equipe com 5 trocas, que dá um gás diferente, né? Então, eu acredito que hoje, com o decorrer do tempo aí, como eu te falei, eu acredito que geralmente a gente, no nosso trabalho, o atleta joga hoje, nós damos 48 horas para ele recuperar, isso numa semana cheia, tá? Sem jogo no meio da semana. Aí o atleta volta para o campo na quarta-feira, sendo que ele já nessas 48 horas ele faz uma recuperação ativa. Ele fica lá dentro do vestiário, mas ele tem a recuperação, ele faz uma bicicleta, ele faz uma musculação, faz um alongamento, ele não fica parado. Aí na quarta-feira volta ao trabalho normal, quinta normal, já tirando já um pouquinho mais para a gente poder chegar com esse cara aí no sábado, no domingo inteiro, né? Agora, quando esse jogo tem na quarta-feira, o cara ele continua tendo 48 horas, porque é impossível, os caras não aguentam, só que você não tem tempo para trabalhar o cara, porque na véspera do jogo, da quarta, você tem que levar o cara para o campo para fazer a tua parte tática. E aí, como é que fica, né?
se o cara está debilitado fisicamente, né? Aí vem a questão da continuidade do trabalho do profissional. Quando o cara continua dentro do clube, que nem o Abel está 1 ano e 7 meses, os atletas já sabem como o cara pensa. Então, independente como aconteça o campeonato agora, o atleta que entrar, o Abel já tem uma linha de trabalho dentro do clube e os caras já entendem ele. Então, essa continuidade é muito importante, né? E não é por acaso porque eles estão fazendo, que o Palmeiras está fazendo sucesso. É porque estão dando continuidade, estão dando credibilidade para os atletas que estão aí, e aí acontece essa situação muito positiva. Muito bem. O Jackson, você concluir, Jackson? Seu raciocínio? Sim, na verdade, eu gostaria de continuar no assunto, tá, ô Maurício? Eu achei muito interessante sua colocação sobre o assunto. E eu gostaria que você ampliasse ainda mais essa visão. Quanto isso, esse fato dos clubes brasileiros, infelizmente a gente, né, tem uma cultura diferente do restante do mundo, mas quanto que isso atrapalha o trabalho do treinador, né, seja independente da nacionalidade dele, se for brasileiro ou qualquer outra, e como que enfrentar esse grande desafio de muitas vezes você querer trabalhar a sua equipe, querer ter um tempo maior de treinamento, mas ter que se deparar com um calendário que é muito apertado. Só repete para mim, Jackson, eu não entendi o começo da tua pergunta. Por favor. Sim, na verdade, só repetindo, vou repetir novamente a pergunta, tá? Tá me ouvindo bem? Tô. Beleza. Então, qual é a né, o quanto isso atrapalha os treinadores, independente da nacionalidade dele, porque a gente sabe que vir trabalhar aqui no Brasil tem esse grande obstáculo de muitas vezes você querer desenvolver o seu trabalho, porque a gente sabe que o treinador precisa de tempo, e muitas vezes ele não consegue desenvolver o trabalho, porque infelizmente a gente depara com calendários que atrapalham demais o futebol brasileiro, a gente sabe disso. E como que os treinadores poderiam se unir para trabalhar e muitas vezes mudar essa questão, até para favorecer ainda mais o trabalho dos treinadores em geral? Como você mesmo tocou no assunto, a maioria dos treinadores reclamam, né? Independente da nacionalidade, porque é surreal o que fazem com os trabalhos de futebol aqui no Brasil, porque não é só o jogo em si. Aqui no Brasil nós vivemos num país continental, ou seja, às vezes a gente só fala da questão física, mas vamos lá, vamos ampliar um pouquinho mais toda essa questão aí, Jackson, já que você me oportunizou em falar isso. A gente está trabalhando no Palmeiras, você joga domingo aqui, né, no São Paulo, Paré, legal, o campo sintético, legal. Aí, para quem é de fora, o Inter de Porto Alegre, um exemplo, joga Palmeiras e Inter. O cara do Inter, jogando só uma vez no campo sintético, ele vai ter dores musculares que o cara do Palmeiras já não vai ter, porque o pessoal do Palmeiras está acostumado, né? Só que o do Inter vai ter. Então, são uma série de coisas. Aí o cara do Inter viaja lá para o sul, né? Pega um avião, 2 horas de viagem, tem um ônibus, tem tudo. O cara do Palmeiras tem um jogo lá em Recife. Chega lá em Recife, 40 graus. Ele jogou domingo, vai jogar quarta-feira em Recife. Chega lá em Recife, dá um pé d'água às 5 horas da tarde, o jogo é às 7, a chuva, que é um outro fator que também faz uma diferença gigante, né? Principalmente quando você pega aí campos mais fofos, né? E toda a logística que os jogadores passaram, toda essa questão de clima, de logística, de jogos, né? Um atrás do outro, do calor, que aqui no Brasil é um país tropical, né? Então, toda essa questão, todos os treinadores já conversaram com as federações, com a CBF, expondo esse tipo de coisa. Só que as pessoas fecham os olhos para isso, porque existem valores comerciais para serem cumpridos. Então, o cara não quer saber se tem Copa do Brasil, se o cara está disputando a Libertadores, se tem o campeonato final do Campeonato Paulista, início do Campeonato Brasileiro, tudo junto. O cara quer ter as coisas para receber e o jogador e as comissões técnicas tem que se virar nos 30, né? Mas isso não é uma situação que seja positiva para o Brasil, né? A gente sabe disso, mas é o sistema. E dentro do sistema você não tem como mudar, e a gente só o que a gente ouve, o que a gente conversa é realmente falar as coisas, mas quando você está no olho do furacão e a coisa quando não acontece do jeito que tem que acontecer, perde 2, 3, 4, ninguém quer saber dessas desculpas, né?
Maurício, pegando esse ponto muito, muito bem colocado pelo Jacques e por você também, nessa questão do calendário aqui no Brasil, vamos dizer assim, é muito exorbitante, né? Ainda mais você pegar de quantos jogos o Palmeiras jogou ano passado. Tudo bem, por competência do Palmeiras, por chegar em todas as finais, não só o ano passado, mas 2020, para ser mais exato, pela competência do Palmeiras, mas a questão da data FIFA, cara, eu acho que é uma coisa assim meio que deplorável, não só do Palmeiras, tá? Né? Por causa do sou palmeirense, vou defender o Palmeiras, não, de todos os times, Flamengo, Atlético, que são os times que são mais prejudicados. No caso, o Palmeiras vai ter agora 4 desfalques importantes da sua, vamos dizer assim, vai perder a sua defesa, praticamente. Né? O Ceviche, que era o zagueiro reserva imediato, não vai estar. O Gomes, então, que é ali o suporte, Piquerez e o Everton. Cara, mas assim, você que está aí nesse meio âmbito do futebol e também ser técnico, você também vai brigar por isso, por essa melhoria, independente do sistema que tem lá dentro. Sabe que é muito difícil de resolver isso aí, mas você, como está tendo oportunidade aí de trabalho, e também, não só como o Abel já bateu muito nessa tecla, bate ainda hoje em todas as entrevistas a questão do calendário. Você também pode ser um adepto desse, de falar assim, vamos melhorar essa data, vamos parar, né, os jogos durante a data FIFA, né, porque, cara, senão fica uma coisa assim, cara, complicada. Além de você perder o jogador, pela ausência que está servindo a seleção, também pode perder por lesão, não só por 2 jogos, pode perder por mais tempo. Queria saber de você sobre a sua opinião sobre isso, se você continuar em um clube de alto porte aqui no Brasil, sei lá, qualquer time que tiver aqui no Brasil, mas que seja servir jogadores para a seleção, que você vai levantar essa bandeira assim, não, temos que sentar, melhorar essa situação da data FIFA. Eu acho que isso daí a gente vai falar sempre, né? Porque interfere diretamente no nosso trabalho. Não tem como você não tocar nesse assunto, porque realmente não é mentira, é uma coisa que acontece e forte dentro do Brasil. Só que o sistema que eu falei era as pessoas, no caso, que elaboram as competições, né? No caso a CBF, que faz isso, tem um pouquinho mais de sensibilidade, porque a gente falando, eu falando, o outro falando, é uma questão que realmente afeta o futebol brasileiro, até na sua capacidade de vender o produto para fora do Brasil, porque você às vezes vai ver um jogo aqui, eu vejo a cobrança que é da intensidade, da compactação, né? Aí vai jogar em Salvador com 40 graus, às vezes joga 11 horas da manhã em São Januário, ou no Rio de Janeiro, ou no próprio Palestra Itália. Quer dizer, é impossível, é humanamente impossível você fazer sua equipe atuar fisicamente durante 90 minutos numa intensidade como é da Europa. Não tem como você fazer isso. Nossos atletas são tão bem preparados fisicamente como os europeus. Só que lá você joga com 6 graus, 5 graus, uma temperatura amena. As logísticas dos caras, se você joga na Premier League, você vai para qualquer lugar, 2, 3 horas de bus. Então, cara, é diferente. Só que ninguém faz isso. Essa comparação não existe. O cara olha para o futebol inglês e olha para o futebol aqui do Brasil, olha lá, porra. Aí pega os esporádicos, né? Manchester City e Liverpool. Puta, um jogo fantástico, né? Porque só tem craque, 2 seleções mundiais, 2 treinadores top, puta, com intensidade, os caras trabalhando há 5 anos no clube, os caras entendendo os caras perfeitamente. Aí pega um jogo aqui no Brasil e faz uma comparação. Aí você fala, vai ver lá. Injusto, né? Vai ver um jogo lá de time pequeno na Inglaterra, você não aguenta ver 3 minutos. Você não aguenta ver, né? De tanta coisa feia que você vê lá, né? Não tem a mesma qualidade que o Manchester City, que o Liverpool, que o Chelsea, né? Só que o comparativo é em cima dessas equipes. E, ao invés de chegar e falar, mas aqui no Brasil vai jogar Palmeiras e alguma equipe aí. Mas a outra equipe, teve viagem, teve isso, tá calor, 11 horas da manhã. Ninguém fala isso, né? O cara vem de uma sequência de 4 jogos. Então, eu vou continuar falando, todos os treinadores têm que continuar falando, só que quem decide são o pessoal da caneta lá da CBF. Então, os interesses, como eu acabei de falar para você, tem que ser muito bem pensado nessa coisa, porque se melhorar a qualidade do futebol brasileiro, nós vamos ser a NBA do futebol mundial. E os dirigentes, né, Maurício, também tem que começar a colocar freio, né? Não aceitar tudo. Tudo bem que, infelizmente, hoje em dia, não são todos times que estão bem, né, na questão financeira. Então, acaba ali meio que... É um achômetro, tá, Maurício?
Se eu estiver errado, você me corrige aí, você que está por dentro dessas situações. Mas o que eu vejo de fora, olhando assim, é dirigentes que são desesperados por questão de dinheiro, para não deixar o time ali no vermelho, assina, aceita. Aí lá na frente vai ver, pô, vai me prejudicar. Aí vai querer falar. Aí o certo é você falar quando antes assinar ali o acordo de tal campeonato, isso daquilo. Tem que ser resolvido nessa situação, né? Então, Anderson, eu acho que, assim como a questão dos treinadores, que eu acho que vai mudar, é uma questão realmente de ciclos que acontece dentro do futebol. Tem vindo muita gente preparada aí, da minha idade, e profissionais altamente capacitados, que eu sei que quando tiverem oportunidade vão fazer acontecer. Então, eu também acredito que os clubes do futebol brasileiro, principalmente agora com a introdução da SAF, vai melhorar a sua mentalidade também. Por quê? Na grande maioria dos clubes, todos com pires na mão, a CBF deita e rola. Simplesmente eles fazem o que eles querem, né? E agora, com a introdução de clubes, empresas, onde vão ter donos, onde vão ter um equilíbrio financeiro gigante, porque o cara, com certeza, o futebol brasileiro é a coisa mais lucrativa que tem no mundo. Você pode acreditar nisso que eu estou te falando, porque aqui nós produzimos jogador. Mas nenhum lugar do mundo faz isso. Só a Argentina. Então, eu acho que se tiver um clube bem administrado, seja ele em qualquer plano, principalmente na questão empresarial, os caras fatalmente vão constituir clubes gigantescos aqui, que cada vez menos vão depender da CBF. E aí sim vão vir com mais força, com mais poder, para poder, vamos fazer dessa maneira, senão o meu time não vai entrar desse jeito. Porque eu pago grandes salários, eu tenho um grande elenco, eu não quero machucar meu jogador. Então, é tudo uma questão, e aí vem a sua colocação que eu achei muito pertinente. A gestão dos clubes, né? Que ninguém ou toca-se, mas com uma superficialidade muito grande, né? A culpa de tudo que acontece no futebol brasileiro caiu em cima dos treinadores. O treinador brasileiro é o grande negativo do negócio. A gente vamos tripar esses caras aí, porque não presta nenhum. Na minha opinião, a gestão dos clubes realmente fizeram com que o futebol brasileiro perdesse força em todas as questões. Então, eu acho que isso daí está retomando, porque existem hoje grandes clubes, o Palmeiras, o Flamengo. Eu não sei se o Atlético tem esse poder financeiro todo, porque é bancado por pessoas que estão fora. Se esses caras saírem, o Atlético vai ter muita dificuldade, tanto que está vendendo agora, né? Então, o Ceará, o Fortaleza, são equipes que estão se estruturando e não deve para ninguém. O Bahia estava fazendo uma grande gestão financeira. Enfim, os clubes estão sabendo que se não tiver isso daí, vão ficar pelo caminho. E eu acho que isso daí está sendo um processo lento, mas que está acontecendo no futebol brasileiro. Boa. César. Tá mudo. Cara, o Luxemburgo tinha dado uma declaração, quando ele ainda estava no Palmeiras, de que existe hoje uma diferença de você falar com o jogador do que de antigamente. Tem que ser com um pouco mais de jeito, um pouco mais de carinho, né? Queria que você falasse um pouco em cima disso. E a pergunta em si é assim, cara, ainda nesse contexto todo que a gente vê sobre essa formulação dos técnicos, né? Por que a CBF não tenta ser um pouco mais imponente e brigar para que o treinador brasileiro consiga ter uma passagem sem pedágio para uma formação no mercado europeu com um curso que se exige da UEFA em si? E tem que sempre ter escalas. Cezinha, isso também é uma questão que eu falo muito também, né? Eu sou licença pro desde 2016, primeira turma, né? E, enfim, essa questão do Vanderlei que ele comentou, realmente, ele tem um pouco de dificuldade, mas ele é meio bruto, né, cara? Você sabe. Então, ele é um cara que tem o jeito de falar dele, né? Estava acostumado a falar com o Edmundo, com o Antônio Carlos, com o Capetinha, de uma maneira, e hoje não se fala mais como se falava antes, né? Então, hoje você tem que ter um líder todo especial, uma forma diferente de falar, que realmente o jogador hoje age e pensa de uma outra forma, mas ele se adaptou muito bem, ele teve sempre uma comunicação muito boa com os atletas, ele tem a maneira dele de falar, mas ele também
ele é malandro no bom sentido de saber se comunicar, porque, como vocês sabem, eu acho que um dos alicerces mais fortes que tem no trabalho dele é a comunicação, gestão de pessoas, e se você não tiver isso em qualquer setor, você está fadado a não ter sucesso, e ele malandramente, ele é muito bom nisso daí, sabe? Ele é um cara que consegue se comunicar de uma maneira legal, bacana, lógico que da maneira dele, Vanderlei Luxemburgo, mas que não tive nenhum problema, eu trabalho com ele já há 2 anos aqui no Brasil, e eu não vi nenhum jogador, pelo menos assim, ficando chateado com ele. Lógico que ficou chateado, mas que não quis cortar uma relação com ele. Ele sempre foi muito transparente com os caras, ele fala olho no olho, o atleta gosta disso, né? Então, eu acredito que na questão Vanderlei foi isso daí, né? Então, ele já tem uns anos aí de carreira e, com certeza, as décadas que ele viveu dentro do futebol são diferentes, né? Então, a cada ano muda. Eu também, quando era atleta, era diferente agora. Então, é questão realmente de ciclos, como eu acabei de falar para você. Em relação à facilitação dos trabalhos na Europa de treinadores brasileiros, realmente eu questiono muito isso daí ao pessoal da CBF Academy, dos cursos, né? Porque lá na Europa nós somos poldados de trabalhar. Ah, Maurício, pô, mas aí qual é o treinador que vai trabalhar lá brasileiro? Cara, eu tive lá em 2019 e eu joguei 3 anos na Grécia como atleta, sabe? E eu já tinha grandes amigos lá e eu estava passeando lá, que eu fui convidado, meu time fez 100 anos e eu fui um dos convidados para voltar lá e participar da festa. Quando eu estava participando da festa, depois de ter trabalhado em tantos clubes bons, trabalhado na seleção, eles me convidaram para voltar ao clube como treinador. Só que eu tinha a licença Pro da CBF e não era aceita lá na Europa, né? Então, eu falei, pô, eu tenho a licença Pro, mas aí eles foram consultar lá a parte da Federação Grega, realmente não poderia trabalhar lá no futebol grego. E para mim, eu fiquei mais uma semana na Grécia lá. Para minha surpresa, foi contratado um cara da Armênia, né, que tinha a licença Pro da Armênia. Quer dizer, aí eu falei, pô, eu sou licença Pro de um time pentacampeão mundial, que tem uma história linda, os melhores jogadores da história do futebol, não posso trabalhar aqui. E um cara da Armênia, o cara veio com a licença Pro e pode trabalhar? Aí eu falei, pô, não é possível que isso está certo, cara. Então, são questões que eu estou passando para você aqui, que realmente a luta é muito grande para o treinador brasileiro. Essa reserva de mercado que os europeus fizeram em não deixar, principalmente a UEFA, em não deixar os treinadores daqui trabalharem lá, realmente é uma coisa absurda. Agora parece que foi unificado uma lei aí, que se você tiver trabalhado 5 anos aqui na Série A, você tem o direito de trabalhar na Europa. Mas ainda não foi homologado. Muito bem. Maurício, você tem um projeto aí, né, cara? Tem um site aí, vou colocar em tela. Você tem toda a liberdade de falar aí do seu trabalho, do seu projeto. Que aí o Legal. Maurício Copertino, deixa eu... Aqui, Obrigado. quer que eu dou um destaque algum trecho aqui, cara, para você Então, poder explicar? foi um trabalho da Soca Digital, né, através do Fábio Gianelli, que é um rapaz que fez o meu site aí. Tem o meu histórico aí como atleta, onde nessa parte da carreira aí bem legal que você clicou, que eu coloquei a carreira como atleta, como treinador e o modelo de jogo que eu acredito, né? E depois as galerias de fotos para todos os clubes que eu participei, os 4 países que eu trabalhei, né? Tanto como atleta como comissão técnica. Eu fui treinador, como eu falei para vocês, 2 anos na China. Foi meu único trabalho como treinador. Né? O restante da minha carreira, principalmente na comissão técnica, foi todo como auxiliar técnico. E fui treinador também da seleção sub-20 em 2 torneios na ausência do Galo. O Galo era auxiliar técnico do Scolari na Copa do Mundo e teve alguns torneios que eu fui como treinador da seleção brasileira. E então está em toda a minha história aí, é um site bem legal, bem didático, fácil de entender, né? E realmente a gente estamos desenvolvendo ainda. Eu procurei fazer um site bem parecido com os sites dos treinadores europeus,
né? Para que quando o cara veja lá no nosso site também, ele veja que tenha conteúdo, que tenha história, né? E procurei fazer realmente uma coisa padrão FIFA, como a gente brinca aqui no nosso métier, sabe? Porque eu acredito muito no... A gente tá se modernizando, está se colocando no mercado igual aos caras como os treinadores europeus, como os treinadores de grande porte aqui no Brasil, né, que tem feito também grandes trabalhos, e a gente está procurando, dentro desse espaçozinho digital, colocar toda a nossa história aí. Quem quiser acessar, mandar mensagem, sugestões, a gente está muito aberto aí. Nosso título no Palmeiras, foi muito legal esse título, né? O Vanderlei, porra, ficou muito feliz, a gente, e realmente um clube excepcional que merece tudo aí que está acontecendo nesse momento. Então, o site mais ou menos é isso daí. Bacana, pessoal. O link tá fixado aí, tá, pessoal, nos comentários. Quem quiser conhecer mais sobre aí o trabalho, o projeto do Maurício, por favor, clica lá, dá essa força para ele. E também no Instagram, tá, pessoal? Tá aí no link, o link está na descrição dessa live. É @Maurício Copertino, tá bom? Vocês já falam Pochettino, você brinca. Copertino, tá, pessoal? Essa brincadeira vai acompanhar para sempre, né? Cara, quem sabe você chega no Paris, né? Um dia você chega no Paris, né? Ou no Tottenham da vida aí, né? Um dia eu chego lá, Pô, deixa os caras sacanear agora, que lá na frente eu vou sacanear todo mundo. Bacana, vai ter umas fotos bacanas aqui, interessantes. Tá, pessoal? Quem quiser conhecer, o link está aí nos comentários, tá? Fixado nos comentários, tá bom, pessoal? Ô, Maurício, o que é mais fácil, ser treinador ou jogador? É muito mais fácil ser jogador, né, cara? Cara. Porra, jogador é uma teta, né, meu? Porra, o cara joga, vai pra casa, porra, não se preocupa. Porra, o cara, agora, como treinador, cara, é uma complexidade do trabalho incrível, né? E graças a Deus, isso eu gosto muito. Eu só trabalhei em clubes grandes, né, meu? Independente, eu sempre fui muito bem requisitado aí no meu trabalho para trabalhar em alto nível. Isso aí me deixa muito feliz, porque eu recebo convite a todo momento para ir trabalhar nos clubes. Então, é sinal que a gente tem feito coisas boas aí para trás, né, meu? Sempre com muita lealdade aos clubes que a gente vem trabalhando, procurando ajudar aos atletas e procurando ajudar no clube. Então, eu acho que realmente ser jogador é muito mais fácil, né? E hoje em dia no Brasil ser treinador não é uma tarefa fácil, né? Então eu acho que eu estou muito preparado, estou muito, como fala o professor, né? Estou apontado para a lua, com tesão de urso, porque realmente eu acredito muito no que eu aprendi aí para trás, eu acredito muito na minha formação. A minha formação como atleta me ajuda muito na minha tomada de decisão, a minha sensibilidade de profissional trabalhando há 14 anos em comissões técnicas, né? Que às vezes os caras falam assim, pô, ô Copertino, pô, você nunca foi treinador, você nunca trabalhou, né, como treinador. Cara, você trabalhar 14 anos, eu trabalhei 10 anos em Série A e 4 anos em Série B. E você trabalhar em lado de caras como Vanderlei, pô, é impossível você não aprender as coisas dentro do vestiário, como acontece, como rola, porque eu já estou nessa parada há 14 anos. Então, apesar que tem um rostinho meio... Vocês não pareciam que eu tinha 51 anos, vocês ficaram surpreendidos. Não. Mais novo, pô. Tá bem. Então, Cara de 50 é eu, pô. Com essas entradas aqui tá osso. Então a gente já tá com a rodagem boa aí, sabe? Então eu estou muito preparado, estou me sentindo muito seguro de tudo que eu aprendi, de tudo que eu penso, de tudo que eu vejo dentro do futebol. Realmente só estou esperando a minha primeira oportunidade aqui no futebol brasileiro para mim começar uma carreira, espero, de grande sucesso, que eu pretendo continuar trabalhando nessas equipes de alto nível que eu venho trabalhando, porque eu confio muito no meu trabalho e me preparei muito. Uma pergunta aí do nosso amigo Luiz, lá da Bahia. Valeu, Luiz. Obrigado aí. Maurício, quem é melhor? Lucha, Tele, Zagallo ou Parreira? Caraca, quatro fenômenos aí, né? 4 caras aí que... Pô, o seu Tele Santana, cara, ele fez a equipe de 92, 93 do São Paulo. Pô, os caras jogavam por música. Tu ia jogar com os caras ali, meu. Miller, Palhinha, Raí.
Meu Deus do céu, cara. Era Deus nos acuda, né, meu? O cara fez um time. Leonardo. Puta merda, que timaço que os caras tinham. É um grande treinador, um grande cara que fez grandes trabalhos na seleção brasileira, principalmente a de 82, que é falada até hoje, né? Uma coisa que a gente podia, até voltando um pouquinho ao assunto lá atrás, né? Da continuidade. Tele Santana ficou um tempão na seleção brasileira, montou aquela equipe que eu era pequeno, em 82 ali, eu tinha 12 anos. Eu me lembro que com 10 anos, quando ia ter amistoso da seleção brasileira do Tele Santana, pô, eu corria para casa para ver, porque eu sei que ia ser 7, 8, fácil, né? Então, aquela equipe foi fantástica da seleção brasileira de 82. O Zagallo é um fenômeno, porque é um cara que montou a seleção de 70 com 4 meias, né? E outro dia até deu uma dura no Vanderlei, porque ele falou que o Everaldo era o terceiro zagueiro, né? E eu falei, não era. Aí ele falou, era o terceiro zagueiro, sim, o Everaldo era o terceiro zagueiro, e quem idealizou aquilo foi o Zagallo. Então, pô, para você ver um negócio assim, ó, que a gente fala sobre hoje, até teve a pergunta do... Foi o Cezinha que me perguntou do terceiro zagueiro? Ou foi o Jackson? Não, fui eu, o Jackson. Então, o Zagallo introduziu o terceiro zagueiro em 1970, mas não era o Everaldo, era o Clodoaldo que fazia o terceiro pela frente. E cara, é uma coisa que já vem lá de trás do futebol brasileiro. Não é que a gente não sabe tática, é que realmente nunca foi exposto. O Abel é um exemplo clássico agora, fez essa campanha maravilhosa, lançou um livro. Os portugueses são muito mestres nisso daí, né, cara? Fez um livro agora da história que ele está aí, 16 meses do Brasil, contextualizando o trabalho dele, como é que ele faz, E nós, brasileiros, realmente não temos uma literatura. Já pensou o Zagallo fazendo uma literatura da Copa de 70? Como é que ele montou, como é que ele colocou no mesmo time Rivelino, Gerson, Pelé e Tostão? Cara, é uma coisa assim surreal, né? Tele Santana, o próprio Parreira, que depois de 24 anos ganhou um título mundial. Mas eu acredito que eu não posso falar outra coisa que não seja o Vanderlei Luxemburgo, né? Então, o cara que, dentre esses 4 aí, eu acho que o Vanderlei é um cara que, apesar de não ter ganhado nenhum título mundial, né, com a seleção brasileira, principalmente que era o grande sonho dele, eu acho que ele é um treinador que realmente eu consegui visualizar ele trabalhando com ele, né? Então é diferente, os outros eu só ouvi. E ele realmente, eu tô vendo o que ele está fazendo. Realmente é um fenômeno. Sim. A pergunta do nosso amigo William Segatti: competindo dos clubes que você participou, qual achou o melhor clima e aonde ficou com vontade de ficar mais? Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, cara. Porra, a gente tinha certeza que ia ser campeão da Libertadores. Naquele ano, o grupo estava muito consciente, sabe? Os caras fez a melhor campanha, né, o Maurício? A gente terminou em primeiro lugar, né? Eu acho que o Andrei continuou. O Andrei ainda ficou... Sabe que eu vou falar um negócio para vocês aqui? Claro. Depois que a gente saiu do Palmeiras, o Andrei assumiu. E quem acertou a equipe foi o Andrei. O Andrei, acho que ficou 8 ou 9 jogos e ele teve 8 vitórias e 1 empate. E ele acertou a equipe. Quando o Abel chegou, a equipe já vinha jogando muito bem, principalmente nessa transição ofensiva, um dos componentes que era o contra-ataque. E eu me lembro muito bem que eu acompanhei ainda alguns jogos do Palmeiras e eu falei, pô, o Andrei ele conseguiu perceber uma coisinha lá e ele colocou em prática e deu certo. Então, eu acho que o dedo do Andrei ali, na continuidade do Abel, lógico, e depois veio o trabalho do Abel, aí o Abel pegou aquele gancho e continuou e depois seguiu, aí ele foi plantando o jeito dele trabalhar, as coisas que ele pensa sobre futebol, mas eu acredito muito nisso daí, sabe? Então, eu acho que é só uma nunca falei isso aqui para ninguém, estou falando para vocês, sabe? Mas eu achei que o Andrei foi importantíssimo nesse processo aí. E a gente acredita muito nisso, tá, Maurício? Porque o Abel, ele foi esperto. Ele não chegou mudando tudo radicalmente. Aos pouquinhos. Eu acho que ele teve a mudança, sabe qual jogo? Contra o River, na semifinal. Ali que eu vi que ali foi a mão do Abel.
aquele jogo, nossa, que o Palmeiras fez na Libertadores, lá na Argentina. Não sei se existe jogo perfeito, partida perfeita, mas ali para mim o Palmeiras jogou demais. Se fosse 5-0 não seria nenhum exagero. Essa é a verdade. O jogo de volta, haja coração, né? Se eu tô vivo até hoje, eu não morro mais depois daquela partida, né? Mas, bom, de resto, né? Vocês também tiveram parte nisso, Cebola. Bom, o importante é isso, cara. Nosso amigo Alisson Vieira, você acha que o Abel será maior que Filipão e Luxemburgo se continuar no comando do Verdão? Para mim, já é, porque sou fechado com o Abel. Cara, tem essa questão, né? O torcedor já acha que o Abel já é maior que aquilo. Eu acho que ele, assim, ele já tem a história, a questão de título maior que os demais que já foram, né? Não digo que ele é melhor ou isso aquilo, mas que ele é maior na questão de títulos, né? Porque, pô, 2 Libertadores no mesmo ano, independente da situação que o país e o mundo teve, né, vivenciou por causa da pandemia, uma Copa do Brasil e agora uma Recopa, e também jogou um Mundial que, vamos dizer assim, para muitos, Recife fechou demais, cara, mas foi um detalhe que a gente perdeu o título, mas poderia muito bem ir para os pênaltis e decidir nos pênaltis, ou acontecer, ao contrário, um pênalti lá, uma bola vadia ou um contra-ataque. Quero saber sobre você, cara, de você, essa pergunta do nosso amigo Alisson. Eu vou te falar, eu sou muito cético em relação a isso. Acho que cada um tem a sua história dentro do clube. O Felipão teve a sua história linda aí, o Vanderlei, e agora o Abel está construindo a história dele linda aí dentro. Então, eu acho que isso é uma questão de ser quem é o melhor, isso aí, realmente a torcida gosta disso, e a gente tem que respeitar muito isso, sabe? De falar, a gente tem as nossas diferenças, tem o jeito que a gente pensa, mas eu acredito que são 3 ótimos profissionais que passaram pelo Palmeiras e contribuíram com o seu trabalho e deram grandes títulos para o Palmeiras, né? Cada um dentro do seu time. E o Abel hoje é a bola da vez, é o cara que conseguiu 2 Libertadores, tá? É um feito assim impressionante, porque realmente faz tempo que nenhum treinador ganha 2 títulos assim, Libertadores, talvez o Galhardo no River Plate, mas eu não estou me lembrando de outro aí que tenha ganho 2, principalmente ele. 2? Foi só o que era do Boca, esqueci o nome dele, gente. O cabeça branca lá, da época de 2000. Bianchi, que conseguiu ganhar 2 seguidas. Realmente é um fato bem, bem legal, né? Para a história do Palmeiras e para a carreira do Abel. Então, eu deixo isso daí realmente para o torcedor. Os 3 são ótimos profissionais. O Abel é a bola da vez e nós temos que respeitar isso. Está fazendo um grande trabalho no Palmeiras. Conseguiu trazer o grupo todo para idealizar a metodologia dele de trabalho. Tem um grande clube por trás. Tem grandes jogadores que fazem um grande trabalho dentro de campo também. Tem um grande grupo, enfim. Tem que ser valorizado, sim. E, se for para a questão momento, o Abel está na frente, né? Mesmo porque o Felipão e o Vanderlei praticamente aí contribuíram com a sua história no passado recente, mas não estão trabalhando. Né? Muito bem. Cezinha, tem áudio aí, depois o Jacques faz a pergunta dele. É o áudio do nosso amigo Luiz, do grupo, obrigado aí, que já fez a pergunta, mas deixa um áudio aí. Boa noite a todos Boa noite a todos da família do canal Papo Verde. Eu gostaria de deixar uma pergunta para o Maurício Cupertino. Será que existe a possibilidade no futuro do técnico Vanderlei Luxemburgo mudar a função de treinador para diretor de futebol? Porque ele, no meu ponto de vista, é o melhor treinador que consegue visualizar a boa performance no atleta, habilidade, função dentro de campo. Então, no meu pensamento, ele poderia ser um grande diretor de futebol, até porque, como técnico, vai chegar um momento que ele vai perdendo o gás, né? A idade vai chegando. E ele foi o melhor da história, né? Mudou a função de Mauro Silva, Emerson, Sérgio Ramos, Rincon. Então, gostaria de deixar essa perguntinha aí.
Desculpa o nome dele, hein? Luiz. Ô, Luiz, tudo bem, Luiz? Obrigado pela pergunta aí. Não, realmente ele é um fenômeno nessa questão, bater o olho nos caras e saber que tem que mudar a posição dele. O Zé Rafael, foi ele que trocou a posição do Zé. Vocês sabem disso, né? Uhum. O Zé Rafael era atacante e quando a gente foi para a Florida Cup, ele colocou o Zé Rafael no primeiro jogo de segundo volante e ele gostou, ele falou para mim, o Zé Rafael é segundo volante, ele não é atacante. Aí eu falei para ele, eu tinha trabalhado com o Zé no Bahia, né? Aí eu fiquei quieto, né? Eu fiquei, não vou falar nada não, né? Aí depois do jogo ele falou, Maurício, o Zé Rafael é segundo volante. Eu falei, não, ele trabalhou lá e tudo. Ele falou, não, ele pode ter trabalhado, mas agora ele vai ser segundo volante, vamos trabalhar ele segundo volante. E o Zé tá aí até hoje, né? Nessa função. Então, realmente, assim como o Zé, ele me falou mais ou menos uns 50 que ele trocou de posição durante a trajetória dele. E realmente eu espero que ele vire diretor e me leve como treinador, né, cara? Que ele me prometeu essa porra aí. Então, eu acho que quando ele virar treinador aí, eu fatalmente vou ser contratado, né? Mas eu também acho que é um desperdício. Não, eu vou falar um negócio para vocês. Esses treinadores que já estão num estágio aí de idade realmente cronológico, esses caras não poderiam sair do futebol. Esses caras tinham que arrumar um jeito de colocar eles dentro do clube, porque esse cara ele passou por todos os estágios, passou por atleta, treinador, e de repente um cargo para ele que ele possa fazer toda essa interlocução das comissões técnicas. Não estou falando só do profissional, não, porque esses caras têm um olho para a base do cacete em relação a tratamento ao atleta, em relação à conduta dos profissionais que trabalham na base. Então, eu acho que seria importantíssimo utilizar a experiência deles, de todos esses atletas, esses profissionais, professor Parreira, Felipão, Vanderlei, enfim, todos os profissionais aí que estão com a idade, esses caras não podem sair do futebol, que é muita coisa boa que esses caras têm ainda para passar para todo mundo. E, de repente, numa função diferente, que não seja mais treinador. Muito bem, Jackson, fica à vontade, meu amigo. Maurício, a pergunta que eu tenho para você também é em cima desse mesmo assunto, né, que é referente às mudanças de posições dos atletas, né? Que o Luxemburgo, de fato, fez essa mudança com o Zé Rafael, trazendo ele para segundo volante. O próprio Felipe Melo também veio jogar como zagueiro justamente no trabalho do Luxemburgo. E, cara, a pergunta que eu tenho é justamente em cima disso, de como lidar com um atleta. Claro, o Felipe Melo um pouco mais experiente, o Zé Rafael ali numa faixa de idade um pouco mais intermediária, e o próprio Gabriel Menino também, que vocês utilizaram ele como lateral direito lá na partida contra o Tigre, lá na Libertadores, né? Que ele é volante, mas ele jogou de lateral direito também. Como lidar com um atleta nessa situação de que, olha, eu vou te mudar de função, talvez você possa se encaixar melhor nessa função, tem questão de ego, ou eles levam isso numa boa? Como que é esse lidar com um atleta? O lido tem que... Primeiro, o olho, né? Primeiro, o olho é o olhar que a gente tem em relação ao trabalho no dia a dia. E aí, sim, é um trabalho de formiguinha, sempre com muito respeito ao atleta, conversando com ele. No caso do Zé, eu cheguei nele antes do Vanderlei se posicionar perante a imprensa ou perante todo mundo. Falei, Zé, o Vanderlei tá querendo colocar você como segundo volante. O que você acha? Aí ele, Maurição, eu me senti bem pra caramba ali, é uma função nova para mim, eu acho que dá para fazer. Falei, então você topa? Se ele quiser continuar com você ali como sigo, topo pra caramba, que eu quero ajudar e quero trabalhar, quero ser titular. Falei, então fechou. Então a primeira coisa que a gente faz é essa comunicação com o atleta. Se o atleta de repente falar, Maurício, vou falar pro Vanderlei, ou se você é o treinador, Maurício, não dá para mim fazer essa função, prefiro ficar na minha, vai ser respeitado a decisão do jogador, entendeu? Porque eu acredito muito que quando você muda de posição um atleta, ele tem que estar muito dentro do processo, para que a gente possa dar essa segurança para ele, de falar para ele que nós vamos ter paciência, que a gente acredita muito nesse trabalho dele, que a gente identificou que, de repente, naquela função ele vai ser mais útil que na outra, e o atleta gosta dessa sinceridade,
e foi assim que foi feito, não só com o Zé, mas com o Felipe Melo, também foi falado sobre isso, né? O Vanderlei falou direto com o Felipe, e ele aceitou. O Felipe Melo é um ótimo profissional, né, cara? Pode falar o que for dele, é um Loki, tem isso, tem aquilo, mas ele, durante o dia a dia, olha, faca nos dentes, ótimo profissional, cara, né? Um dos melhores profissionais que eu trabalhei na minha vida, entendeu? E o Gabriel Menino também. Foi muito fácil falar com ele, porque ele estava com 20 anos, querendo jogar em qualquer posição, e quando a gente falou para ele, vai lá lateral direito, porque o Marcos Rocha e o Mike tinham machucado, de imediato ele falou, eu vou, pô. E foi, jogou muito bem, depois foi até convocado para a seleção como lateral direito, né? Muito bem, Anderson, rapidinho. Não, eu vou até passar minha pergunta, porque tem o áudio do nosso amigo Alisson aqui também no grupo. Pode mandar aí. Boa noite a todos os companheiros da live. Aqui é Alisson Vieira, de Olímpia. Eu queria fazer uma pergunta para você, Copertino. Você acha que essa mídia, a forma que eles fazem, que eles falam do Abel, que eles atacam o Abel, isso pode distanciar o Abel Ferreira do Palmeiras, do Brasil, ou não? Você acha que o profissionalismo dele, que a vontade de ganhar acaba superando isso? Ele se abate com isso porque as críticas, né, na pessoa dele, ou não? Você acha que ele não mostra esse abatimento e isso só fortalece para poder a gente ir para cima mais e mais? Eu acho que o lido com a imprensa tem que ter realmente uma sensibilidade do profissional. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, realmente as pancadas vêm de todo lado, né, cara? Se você está no momento bom, vem porque as pessoas te acham arrogante. Se você está no momento ruim, questionam o seu trabalho dentro de campo. Então, eu acho que tem que ter um discernimento, sabe? Aqui no Brasil, realmente, as coisas não são tão fáceis e às vezes acontecem algumas coisas que não é tão legal. Mas quem trabalha com futebol tem que estar acostumado aqui a que, se o cara ficar escutando, ouvindo o programa, vendo comentários, ele, na posição que ele está hoje, ele pode ser poupado, de repente, por isso, né, cara? Eu acho que ele tem tanto trabalho, ele já conseguiu tanta coisa importante aqui dentro do futebol brasileiro com o Palmeiras, que isso é muito pequeno, né? Ele ficar, de repente, rebatendo isso durante as entrevistas, né? De repente, ele tendo um pouquinho mais de discernimento, falando mais sobre o trabalho dele, porque quem falar sobre o trabalho dele, questionar qualquer tipo de coisa, o cara tem 2 títulos de Libertadores. Então, eu acho que contra os fatos não há argumento, né, cara? Então, ele tem que seguir a vida dele, deixar essas coisas de lado, trabalhar, que isso daí é uma coisa que vai acontecer com ele, com qualquer profissional que trabalha com futebol, e a gente tem que estar acostumado com essa parada aí, ter o discernimento, cada vez mais que o seu sarrafo aumenta, as coisas acontecem em uma proporção maior, e é assim que eu penso, sabe? E deixa os assessores dele discutir com os caras, deixa ele ficar quietinho lá nas entrevistas dele, fala que, vai com tudo. Mas nessa questão aí, o Maurício, beleza, né? Mas assim, tá? Você que já trabalhou no Palmeiras, sobre essa questão da imprensa em geral. A imprensa querer julgar o profissional, beleza, tranquilo. O Maurício Copertino é um mau profissional. O Maurício Copertino é um bom, ótimo profissional. Tranquilo. Mas o cara querer ver agredir a pessoa, o Maurício é um ser humano desgraçado, isso aqui. Aí é demais, né, cara? Eu acho que as pessoas tá trocando as coisas, né? Como eu falo na questão que aconteceu, o Paulo Martins, o que ele fez, cara, pra mim, ainda ele fez questão de falar assim, não tô falando que ele é um mau treinador, tô falando que ele é um ser humano, isso e aquilo. Não, isso não, pô. Isso aí já tá fora do contexto. Infelizmente, ele pagou pelo que ele falou. Eu não desejo mal a ninguém, mas infelizmente, hoje em dia, isso aqui, cara, a gente tá conversando aqui para 15 pessoas. Mas se você, ou eu, eu, Cezinha, ou o Jacques falar qualquer coisa aqui que o pessoal não concorde, isso aqui pode ser um corte e viralizar para o mundo inteiro.
Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam e também não é aquilo, é você julgar a pessoa, falar que a pessoa é isso aqui, não. Você querer julgar o profissional que você não gosta, da forma que ele trabalha, beleza, tá valendo. Mas falar que o ser humano é isso e aquilo, eu acho que é complicado, né? O pessoal tá perdendo um pouco o ponto, né, o Maurício? E também, né, também porque ele é treinador do Palmeiras, se ele fosse treinador do Flamengo, do Corinthians, que são os times mais badalados de questão de audiência para eles, né? Que o Palmeiras hoje, querendo ou não, o Palmeiras hoje é uma das potências do futebol, sempre foi, mas hoje com os títulos vindo aí, é uma das potências do futebol. Mas é um time muito perseguido na questão da imprensa. Quero saber por você sobre essa questão aí, cara. Se fosse o Abel Ferreira treinador de outro time, teria essa perseguição? Então, Anderson, como eu te disse, cara, eu não sei, eu não acompanho todas as entrevistas do Abel, né? Eu não sei nem o que aconteceu com o profissional que você falou aí, que falou alguma coisa sobre ele. Mas, assim, as que eu acompanhei, realmente, às vezes as pessoas fazem um outro tipo de julgamento, não só da questão tática, de jogo, de tudo, mas parte para outros assuntos. É lamentável, né? Porque eu também me ponho muito na pele do Abel. Eu não gostaria que o cara viesse falar alguma coisa do profissional Maurício Cupertino extra-campo. Queria que ele me. Eu não gosto do trabalho dele, não gosto do jeito que ele dirige a equipe, o time não. Né, enfim, qualquer coisa, mas desrespeitar o profissional com acusações de baixo calão ou de alguma outra situação, que eu não sei o que é, por isso que eu estou te falando, eu não posso opinar de uma forma mais mais assim contundente, porque eu realmente não acompanho todas as entrevistas e nem sei o dia a dia do Palmeiras como vocês aí, né? Mas se você está falando é porque realmente deve estar acontecendo. O que eu posso falar assim como profissional do futebol é que como treinador você em determinados momentos, lógico que você escuta muita coisa que você não gosta, mas tem que ter um pouco de equilíbrio também, de poder, de repente, tá dando uma blindada no Abel aí em relação a esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. Se ele tivesse trabalhando no Flamengo e tivesse ganho 2 Libertadores também, lá no Rio também tem o pessoal do Vasco, tem o pessoal do Fluminense, da imprensa, que também vão chegar e vão cutucar, né, cara? Isso acontece de uma forma geral no Brasil e no mundo, né? Acho que o mundo também tem alguns exemplos aí clássicos, mas eu espero que isso seja logo sanado. E o Palmeiras hoje é muito grande, o Palmeiras hoje está no patamar de cima e com certeza isso aí vai ser contornado aí pelo pessoal que está em volta do Abel. Muito bem, uma pergunta do nosso amigo William Segatti. Cupertino, qual das torcidas que já presenciou em estádio chamou mais atenção? Essa é uma pergunta porque depende muito do momento da equipe, né, cara? Já tive na nossa passagem pelo Palmeiras, nós não tivemos quase jogo com a torcida porque estava o Covid, né? Então a gente sentiu muita falta de vocês porque nós acreditávamos, o Palmeiras, o Vanderlei já tinha trabalhado aí e falou que quando o Palestra estava lotado, realmente era uma pressão gigantesca, né? Que a torcida do Palmeiras empurrava mesmo. Mas eu trabalhei já em algumas equipes que têm uma torcida maravilhosa, dentre elas o Vasco, o Atlético Mineiro, sabe? Torcidas realmente que empurram as suas equipes. É muito bacana você ver torcidas que empurram suas equipes, principalmente hoje, né? Faz uma diferença muito grande em estádios modernos, em estádios que têm uma acústica ótima. E realmente eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes, dentre eles vocês aí, que realmente eu só não tive esse prazer de poder ter mais vezes vocês no estádio lá conosco, né? Mas o Vanderlei me falou coisas boníssimas de vocês. Muito bem, muito bem. Ao que o Luiz está agradecendo, tá, o Maurício? Caraca, fiquei até emocionado com a resposta. Valeu, Maurício. É verdade, o Zé Rafael aqui no Bahia era 10 e era atacante. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo seu áudio, cara. César? Eu vou passar minha pergunta para o chat, que nos ajuda e sempre faz aqui também. Então, eu achei interessante a pergunta do Alexandre.
Ele fala, Maurício, você, Luxemburgo, sofreu perseguição por parte da mídia tradicional no Palmeiras? A pergunta é, a perseguição no Palmeiras não tem comparação ou em outro lugar chega igual ou maior? Cara, perseguição, eu não diria que foi essa palavra, sabe? Chegou um momento ali que começou a ser questionado o trabalho e a diretoria resolveu trocar o Vanderlei e nós. Foi isso que aconteceu. Eu não acredito em perseguição, eu não acredito, mas eu acredito que o Palmeiras, na época, sim, tinha algumas pessoas que falavam de um jeito diferente do Palmeiras, em detrimento a outros clubes da capital. Isso aí era visível. Só que se passaram já quase 3 anos, 2 anos e pouquinho. O Palmeiras conseguiu conquistar 2 Libertadores agora, e isso aí é uma coisa que as pessoas têm que engolir, né? Tem que dar a mão à palmatória, porque é um grande clube, é o melhor clube de São Paulo. No momento, é o melhor clube de São Paulo em tudo. Em gestão, em títulos, em jogo propositivo, em jogo posicional, em jogo de bloco baixo. Então, o que você pode ficar falando de um clube que tem seus salários em dia, que tem seus profissionais capacitados, é um clube que não deve nada para ninguém, que tem toda uma estrutura física, tanto para o seu profissional como para a sua base, e continua fazendo um trabalho de base excepcional com o João Paulo. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Então, a gente que trabalha num clube desse tem que ter orgulho e tem que olhar sempre para frente. E esses comentários que as pessoas falam, naturalmente o trabalho vai se dissipando. Jackson. Maurício, a pergunta que eu tenho para você agora é mais a respeito do seu trabalho lá na China, né? Você falou que foi treinador lá, inclusive você falou o nome do time, mas eu também olhei aqui que você foi auxiliar do Luxemburgo no Tianjin Quanjian, certo? Perfeito. Me corrija se eu estiver errado. Aí eu queria te perguntar a respeito dessa passagem. Se você vê, hoje a gente está vendo no futebol brasileiro uma abertura de mercado por os treinadores estrangeiros, né? Perfeito. E se quando você foi para lá, juntamente com o Luxemburgo, claro, ficou lá como treinador efetivo, se também houve na China essa abertura de mercado e se isso foi positivo para os treinadores brasileiros em si, porque também o Filipão passou por lá, foi vencedor. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, legal, Jackson, legal. Desculpa até, às vezes eu me prolongo um pouco na minha resposta aqui, né? Vocês fazem as perguntas aí, eu vou falando aqui, cara. Fica à vontade, cara. Eu me empolgo, né? Foi mal. Fica à vontade. Então vamos lá, vai. Em 2016 eu saí da seleção brasileira, em 2015. Em 2016 o Vanderlei acertou na China e me convidou para ser auxiliar dele lá. E eu fui trabalhar com ele no Tianjin Quanjian. Você falou certinho, hein, Jackson? Acho que você já teve por lá, hein, meu? Foi comer uns morcegos lá, pô. Foi comer uns morcegos. Ele que trouxe a gripe, rapaz. Então, e aí nós fomos para lá e nós montamos uma equipe com o Luiz Fabiano, o Jadson e o Giovanni. E contratamos alguns chineses lá e por algumas diferenças lá foi uma parte externa que derrubou o Vanderlei, né? Nós ficamos até o 7º mês e depois veio o Cannavaro e subiu a equipe para a primeira divisão. Quando a gente foi demitido, o Vanderlei foi demitido, eu voltei com ele para o Brasil. E aí eu fiquei um período aqui no Brasil e eu fui convidado para trabalhar no Bahia, que foi onde eu conheci o Zé Rafael, como auxiliar fixo do clube. E aí eu fui para lá, né, em 2017. E eu estava no Bahia, quando veio uma equipe chamada Zhejiang Itan. O presidente veio para o Brasil e me contratou, né? E eu comecei minha carreira em 2017 nesse clube da Oniliga da China. E fiquei lá de 2017 e 2018. Então, realmente, o intercâmbio de treinadores nessa época na China já era muito evidente, né? E não só na China, no mundo árabe, nos próprios países da Europa. Você vê quantos países, lá na Inglaterra mesmo, você vê os treinadores das principais equipes são todos estrangeiros, né? Na Espanha, na Itália, enfim. Isso acontece muito. Só que eu acho que o brasileiro tinha mais espaço. Você via treinadores na Europa, você via treinadores no Japão,
no mundo árabe, né? Na Arábia Saudita, no México. E hoje, você já conta nos dedos os treinadores brasileiros que estão ao redor do mundo. Diminuiu muito, né? E essa questão agora dos profissionais estrangeiros está vindo para o Brasil, como eu falei para vocês em uma resposta recente, eu acho que é muito salutar, né? Porque eu acho que esse intercâmbio é de fundamental importância para nós. Um exemplo clássico: os estrangeiros estão trazendo uma cultura que já tinha acabado aqui no Brasil, que além da parte que envolve uma comissão técnica. Quando um estrangeiro é contratado, ele geralmente está trazendo 6, 7 ou até 8 profissionais com ele, né? Coisa que já não se acontecia aqui no Brasil há um bom tempo, porque os grandes treinadores aí conseguiam levar no máximo 3 profissionais para os clubes que eles iam trabalhar. E essa conquista agora está sendo dos estrangeiros. Eu acredito que daqui a pouco, quando começar a surgir treinadores brasileiros que as pessoas reconheçam que está fazendo um grande trabalho, vai ter também o direito de exigir, nos clubes que ele for, levar 4, 5 profissionais, que era feito normalmente há uns 15, 20 anos atrás. E hoje não se dá mais o direito para o treinador fazer isso, né? E essa conquista está sendo de quem? Dos treinadores estrangeiros, que estão vindo e estão colocando, a minha condição de ir para o Brasil é essa. E os caras aceitam, e eu acho que isso daí é uma conquista que vai respingar no nosso trabalho também. Muito bem. Ô, Jacques, faz a sua outra pergunta aí. Já emenda a outra aí, por favor. Sim. Ô, Maurício, na verdade, é uma pergunta mais em relação ao título, né, paulista de 2020, que a gente sabe que existia todo um contexto, né, pelo fato de ser contra o maior rival. Em 2018, o Palmeiras, infelizmente, perdeu nos pênaltis também a final de 2018 no próprio Allianz Parque cheio. E eu gostaria de saber, né, o Maurício, como você e o Luxemburgo e a comissão por inteiro trabalhou esse elenco para blindá-los, né, de qualquer tipo de pressão externa, e como que vocês trabalharam, né, essas semanas que foram se aproximando tanto dessa decisão do Paulista de 2020? Vou falar para vocês aqui também. A final do Campeonato Paulista, a equipe do Palmeiras, a gente não conseguia ganhar do Corinthians. A gente não conseguia, tinha um bloqueio psicológico desde os últimos anos aí que o clube não vinha ganhando do Corinthians. E nós fomos bem pontual para os jogadores. Eu falo, vamos lá, porque o Corinthians, ele gostava que ele dava a bola para você atacar ele, né? Ele queria isso, para ir lá e fazer o jogo dele. E no primeiro jogo, lá na fazendinha lá deles, lá, o que nós fizemos, né? A gente falou, cara, a gente não vai jogar. Deixa eles virem para cima, porque o empate aqui a gente vai para dentro lá do Allianz, e lá a gente vai ser campeão. Então, foi muito assim. Rapaziada, confiança, vamos segurar o jogo. Então, foi um jogo horrível, na minha opinião. Eu trabalhando no... Hoje eu posso falar, né? Naquela época não dava para falar, né? Aí foi um jogo, desgranhado de feio, cara. Pô, ali no banco ali, eu falei, meu Deus, cara, feio pra caraca. Mas a gente tava jogando porque realmente a gente precisava daquele jogo. Jogo feio, com os caras retomando a confiança. Nós empatamos o primeiro jogo lá, levamos o jogo para o Allianz. Lá no Allianz nós conseguimos jogar melhor, saímos na frente e teve a infelicidade do Gustavo fazer aquele pênalti. E foi bem no finalzinho do jogo, mas eu acho que a turma estava muito confiante e deu tudo certo e conseguimos um título. Os 2 jogos não foram jogos de final de campeonato, mas nós conseguimos o título do Palmeiras, que foi importante para um ano tão vitorioso como foi aquele de 2020 para o clube. Muito bem. O nosso amigo Rota da Bola aqui está falando para você escalar melhor qual seriam os 11 melhores titulares da história do Palmeiras para você até o dia de hoje, incluindo o técnico. Mas se você quiser fazer, ele copiou a minha pergunta sem saber, tá? Eu ia falar para você escalar o time, 11 jogadores que você jogou ou você treinou
Quer fazer dos dois ou pode misturar tudo aí? Pode ser jogadores do passado? Pode. Pode ser? Não, é assim. Do Palmeiras, escala o Palmeiras que você acha o melhor Palmeiras que você já viu, né? Incluindo com os jogadores de hoje. Eu também quero que você escale um Palmeiras não, um time que você, os jogadores que você trabalhou. Pode até se incluir também na escalação, tá? Primeiro o do Palmeiras aí, que você viu. Bom, da história, né? Da história. Acho que o Marcos, Cafu, Luiz Pereira, foi zagueiraço, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Essa seria a minha defesa, né? Volante. O Dudu foi top pra cacete, né, meu? E tem o César Sampaio também, que foi... Puta que paceta, cracaço, né? Meu amigo. Mas eu vou no Dudu. Dudu... Obrigado, muito obrigado, meu filho. Ademir da Guia. Aí vou jogar na frente Miller, Leivinha e Rivaldo. Bacana, bacana. Agora o time do Copertino. Copertino, monta o seu time aí, treinador Copertino. Faz o Master Liga. Do Palmeiras, de hoje? Cara, que você trabalhou, tanto como jogador, como técnico, auxiliar, o cara que você trabalhou. Monta aí, se vira. Vamos lá. Tafarel, Cafu e Roberto Carlos, inquestionável. Esses dois caras foram muito top. Porra, Roberto Carlos é sensacional, cara. Não vai aparecer outro cara que nem aquele, mano. Top. Cafu, Roberto Carlos. Na zaga. Aí também, pô, tinha um cara no Flamengo chamado Moser. Gostava pra cacete desse cara, sabe? Moser. Top de linha. E outro cara que eu achava super simples, mas eficiente, Aldair. Também top. Volante. Redondo da Argentina. Esse cara parou de jogar com 29 anos, teve uma lesão seríssima no joelho. Que jogador que era aquele cara ali. Aí daí pra frente só um argentino também, né, meu? Aí pra frente só brasileiro. Eu vou ofensivo pra cacete, porque eu vou ser ofensivo, não vou negócio de ir pra trás, não. Vou meter o Rivaldo de segundo volante. Rivaldo, que eu trabalhei, né? Você tá falando que é jogadores que eu trabalhei. Sim. Rivaldo, Giovani, eu trabalhei com ele aqui no Santos como atleta, né? Foi meu companheiro, também cracaço. Aí na frente, Miller, Careca e Romário. Pega aí esse trio aí, bobinho. Bacana, Confetinho. Bacana demais, cara. Ô Maurício, é o seguinte, cara. Em todos os convidados que a gente traz aqui, sempre temos o costume de homenagear, tá? É uma coisa simples, mas simbólica, mas espero que você goste. Nossa dedicatória do canal Papo Verde. Bom, antes, né, de estar começando a dedicatória, né, pelos agradecimentos também pela simplicidade de aceitar o convite, depois, o Copertino, o espaço é seu também para você falar do livro, como você pediu, tá? E aí a gente vai tocando à frente aí. Mas é uma fórmula, como o Anderson disse, de homenagem, depois a gente manda essa arte para você, por tudo, tá? E tá resumido mais ou menos em que se complementa naquilo que a gente viu e estudou sobre você também, que se diz assim: a estrada começa em um lugar paradisíaco e praiano. Para muitos, um recinto de descanso, e para Maurício, o mais comum, sua jornada e os batentes profissionais. Com sobrenome italiano de muita honra, que significa os princípios de limites, alça e pulsa pela justiça. Obrigado. Opa. Desculpa. Não, é que travou. Eu relei, não tem problema. Desculpa, travou mesmo, meu. Foi pro saco. Não, não tem problema. Acontece. Maravilhosa a homenagem aí, Agora, o cara tava chorando já, pô. Tava pegando até o lenço já. Cacete, tá vendo? Eu releio aqui de novo, não tem problema. Eu tô com ele aqui, depois você manda pra ele. Aí tá aqui. A estrada começa em lugar paradisíaco e praiano. Para muitos, um recinto de descanso, e para Maurício, o mais comum de sua jornada. E os batentes profissionais, com sobrenome italiano, de muita honra, que significa os princípios de limites.
realça e pulsa pela justiça em seu ver. Brada pela polaridade da nação e sua raiz principal, o ser brasileiro, e entre tantas pancadas, o desabafo formal. É fincar e provar ao mundo que ser o norte do penta é respeitar o verde e amarelo de toda essa nação, que ama e é apaixonado pelo futebol. Parabéns, mano. Valeu, obrigado, viu, meu? Obrigado, Cezinha. Obrigado mesmo, Jackson, Anderson. Pô, sensacional. Depois manda para mim aí que eu vou postar. Mando sim, com certeza. Legal mesmo, bacana, viu? Então, Maurício, gostou, cara, do bate-papo, dessa entrevista aí? Bom, a gente não é profissional do jornalismo, mas a gente tenta aí dar o nosso melhor, cara. Anderson, pô, eu vou falar um negócio. Eu me sinto muito à vontade, sabe? Pô, eu tô vendo hoje as questões das lives que estão acontecendo, streams aí que vocês estão idealizando e vocês têm saído muito bem, cara. Parabéns aí. Vocês conduzem muito bem o programa, deixam a gente muito à vontade para a gente opinar sobre as coisas que a gente opina. E é uma troca de ideia sempre, né? Eu acho que como vocês, torcedores aí, que vocês direcionam para o lado positivo aí dentro da torcida. Então, eu acho que é muito legal participar. Vocês entenderem um pouco a gente, né? Porque às vezes a gente só se vê e a gente não consegue conversar. E eu acho que um papo desse esclarece muitas coisas para vocês, sabe? Às vezes pensar e olhar para a gente lá dentro. Tenho certeza que quando vocês me verem agora, mesmo eu estando no time adversário aí, vou jogar no palestra aí contra vocês, não dá uma moralzinha para mim também, né, meu? Claro, cara. Ó, vou te confidenciar uma coisa. Esse entendimento do profissional e é um prazer mesmo estar falando com vocês, estar participando aí do público de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar me apresentando um pouco para vocês também. E contem com a gente para qualquer outras futuras lives aí que vocês queiram fazer. Bacana. Deixa eu falar um negócio pra você. A gente teve aqui o Sérgio Soares. Você trabalhou com o Sérgio Soares, né? E, pelo amor de Deus, não entenda como não querendo se achar. Depois da live, ele conseguiu ser empregado lá na Portuguesa e vem fazendo um belíssimo trabalho com a Portuguesa, com a Lusa, querida aí de muitos aí, né? Que possa voltar para a Série A1 do Paulista do ano que vem. Quem sabe, né, ô Cezinha? A gente dá essa sorte aí pro Copertino, aparece algum time da Série A. O que vai acontecer. Aí, viu, meu? Aí, eu sei que vai ter uma chacotazinha com o nome, né? Maurício Pochettino, Maurício... Tem uma chacotazinha, né? Depois que eu começar a ganhar, aí vocês vão ter que me engolir, pô. E outra coisa, hein, Anderson? Acontecendo, pode mudar o nome do canal para FGTS, certeza. Né? Boa, Cezinha. Mas aí, ô Maurício, lembra de nós depois aí. É brincadeira. Cezinha tá contato aí direto aí, só dar um toque. E tenho certeza que a gente vai se encontrar mais para frente, tá, cara? Obrigado aí pelo... Bacana, cara. Ô, Maurício, você quer falar do livro, que nem você tinha pedido no começo, alguma coisa? Não, questão do livro, eu tô escrevendo um livro, sim, né? Contextualizando todo o processo que eu tô fazendo aí nos últimos trabalhos com o Vanderlei, mas eu tô na fase ainda de construção, sabe? Esse livro eu devo lançar quando eu virar treinador. Quando eu tiver já 1 ou 2 anos de carreira, aí sim eu vou ao mercado mais contextualizado com o meu trabalho, porque eu estou muito pautado ainda nas ideias e no trabalho do Vanderlei. E eu quero mostrar a minha cara, né? Eu quero mostrar o meu trabalho, o que eu penso de futebol, nas equipes que eu esteja. Então, eu quero contextualizar isso tudo num livro, lógico, com histórias, mas também com muito conteúdo de futebol para as pessoas que queiram saber um pouco mais do profissional Maurício Copertino como treinador, sabe? Então, em breve que eu digo, assim que eu começar a trabalhar, eu acredito, dentro do meu planejamento, com 1 ou 2 anos, fazer lançamento desse livro aí, que vai ser o primeiro, eu espero que de alguns aí que eu tenha na minha carreira. Muito bem, Maurício. Cara, gratidão imensa por você ter aceito o nosso convite, por você ter feito esse bate-papo. Cara, aprendi muito, tá? Aprendi muito e possa ter certeza que você arrumou um fã, tá? Que a gente não nos conhece tão profundo assim, mas, cara, o respeito por você aumentou cada vez mais, tá? Pelo seu trabalho, e desejo sucesso total para você, aonde você for.
tá bom, meu amigo? E continue sendo essa pessoa humilde, bacana, e seja igual tá o seu livro aí, ó, seja foda, mas seja foda, coisas bacanas do futebol, que precisamos, o futebol brasileiro precisa de treinadores com ideias novas, com ideologias bacanas, para poder crescer cada vez mais o nome do futebol brasileiro, tá bom? Jackson, suas considerações. Não, na verdade, só agradecer ao Maurício. Muito obrigado de coração por ter participado com a gente. Foi um prazer imenso falar com você. É sempre muito bom falar com pessoas que estão ali presencialmente, que conseguem ver situações que muitas vezes o torcedor não tem noção do que está acontecendo. Então é sempre bom ter esse outro lado da moeda também. Agradecer também ao César pela participação, o Anderson e o pessoal, óbvio, do chat que sempre está presente aí com a gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí por estarem presentes com a gente. Cezinha. Bom, quero agradecer, Anderson, também, já essa oportunidade, Maurício, o pessoal do chat também que esteve aí. Maurício, mais uma vez, obrigado pela receptividade, pela simplicidade também de aceitar esse convite, tá? E espero que seja por várias outras oportunidades nessa também de conhecimento. Só uma coisinha, a Lila, que é também integrante do canal, pediu que você mandasse um abraço para ela aí, para ficar em registro para ela, por favor. A Lila. Pô, Lila, Isso. um abraço para você. Obrigado aí pelo respeito e carinho. E boa noite para ti, tá bom? Valeu. Bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Maurício Copetino, ou Pochettino, brincadeira. Maurício Copetino com a gente aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço demais. Feliz pelo nosso trabalho, feliz por a gente estar aí, né, devagarinho, subindo degrau a degraus, trazendo pessoas bacanas, onde a gente aprende, recebe muito conhecimento, tá? E vão se acostumando, pessoal. Vamos trazer bastante pessoas, personalidade do futebol, do mundo futebolístico, né? Aqui para vocês sempre acompanhar, tá bom? Muito obrigado a todos que compareceram, deixaram aqueles comentários, o áudio, agradeço a todos. Não vou falar nome aqui, senão vou acabar esquecendo, tá bom? Parabéns, Cezinha, parabéns, Jackson, parabéns, Lila aí, cuidando do chat e também das perguntas do áudio do WhatsApp. Muito obrigado a todos. Obrigado demais. Não sabe quanto estou feliz, alegre, por estar cumprindo o meu sonho, realizando o meu sonho, por trazer pessoas bacanas, pessoas que eu vejo na TV e hoje estou conversando, trocando ideia na bancada virtual. É sensacional esse momento. Certo, pessoal? Muito obrigado. Lembrando que amanhã teremos live, tá? Pré-jogo, nós vamos antecipar, vai ser amanhã, vamos falar tudo do derby. Antes de terminar, ô Maurício, derby de quinta-feira, quanto que é o placar? Fala aí, sem tremer, cara, por favor. Na lata. Eu vou assistir esse jogo presencialmente, né? Bacana. No palestra. Eu acredito que o Palmeiras vai ser um jogo duríssimo, porque o Corinthians também tem uma equipe cascuda, vai ser um jogo muito duro, mas eu acredito que o Palmeiras deva ganhar, porque é um jogo realmente de muito detalhe, vai ser no detalhe esse jogo aí, um jogo muito justo, duas escolas bem parecidas, de treinadores aí que tem a tática muito evidente, com jogadores experientes, então eu acredito que vai ser um jogão, mas o Palmeiras eu acho que consegue ganhar. Muito bem, Maurício, isso aí, cara. Então, pessoal, lembrando, amanhã, a partir das 22 horas, a gente vai fazer a live de pré-jogo, falando tudo sobre o derby, tá bom? Venha conosco, compartilhe a live também. E aquele que não deixou aquele like, que vai ver essa live em vídeo, deixa aquele like. E se for novo, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal Papo Verde. E também acompanhe nossas redes sociais, @canal Papo Verde, @Cezinha Papo Verde, @Lila Papo Verde e Jackson Médici. Tá bom? Muito obrigado a todos que compareceram. E aqui nunca vai e nem vamos. É avante palestra. Valeu, amigos. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite.